de provas, com mais tempo de observação, as alterações que ele julgar necessário. Para hoje, o coerente é manter ao máximo possível a base que vinha jogando e, obviamente, a vitória traz um ambiente de tranquilidade, traz um ambiente de paz para que ele possa, aí sim, claro que de uma forma muito mais favorável, manter um trabalho harmônico e implantar de uma forma um pouco mais sossegada e tranquila, com um pouco mais de tempo, a sua maneira de trabalhar. Quanto ao jogo de hoje, eu acredito sinceramente que o Guarani vai quebrar o jejum. A troca de treinador, às vezes, ela não consegue interferir diretamente em nuances táticas e técnicas, mas ela interfere na questão motivacional. Quem não vinha jogando quer mostrar serviço, quem está dentro do time não quer perder a vaga, quer impressionar o novo chefe, e claro que deve ter havido uma conversa muito séria da diretoria com o elenco, para que esse elenco reverta essa situação. Tem muito campeonato pela frente ainda, está tudo em aberto, mas tem que quebrar essa sequência de maus resultados, sob pena de daqui a pouco a distância ficar muito grande para aqueles que estão lá na frente, e aí num torneio, num campeonato longo de regularidade e de tamanho equilíbrio, fica muito difícil de se conseguir tirar essa diferença, mesmo com toda a quantidade de jogos que ainda existe aí pela frente. Daqui a pouquinho, né, Edu? A gente já volta dentro da jornada, já dentro do bola rolando aqui na Bandeirantes, tá bom? Vamos torcer pela reabilitação do Bugre hoje, daqui a pouquinho, no Brinco, uma temperatura muito legal para a prática do futebol, contra o Oeste nessa segunda partida consecutiva dentro dos seus domínios, onde, infelizmente, a primeira não foi boa, perdeu de virada para o Náutico e hoje tem que recuperar essa sequência de pontos perdidos dentro de casa, para Náutico, para o Paraná Clube e daí para frente. Até já então, Edu, a gente já volta aqui, tá? Daqui a pouquinho dentro da jornada esportiva da Bandeirantes. Um abraço para você e para todos os amigos que estão curtindo aí este delicioso Concentração da Bandeirantes. Aê, Tigrão, muito bem, muito obrigado. Pode atender o pessoal do condomínio agora, viu, Tigrão? Ele é síndico, ele agora, eu vou falar na Bandeirantes, tá? Pera um pouquinho só, depois que ele arrumou ser síndico, eu vou te contar, viu? Ele não quer mais saber. Mas pelo menos participou. Hoje foi diferente hoje. Ele atendia primeiro o condomínio, depois ele começava na jornada. Hoje não, hoje ele falou pra gente, está atendendo. É isso aí, olha, começa 20 horas, Guarani e Oeste. Ô Marquinhos, diga uma coisa pra mim. Oi, Edu. O placar, eu passei pelo Brinco, né? Tem um painel bonito, rapaz, onde tem aquela construção parada há muitos anos. Sim. Ali na esquina, aquilo tem a ver com o placar? É uma empresa, Edu, que o Guarani acabou fazendo vamos dizer assim, uma permuta, né? E o Guarani tem o placar eletrônico dentro do estádio e tem esse painel, né? De LED também colocado ali do lado de fora, Edu. É muito bonito, forte pra caramba. É a nova maneira já faz tempo. Eu tava passando, depois eu passei e tal, aquele caminhão que você conhece, tem aquele balanzão lá no final, que tem a farmácia bonita lá. Agora tudo é farmácia, aqui em Campinas só farmácia. Esquina bonita vira farmácia, não tem jeito. Faço o balão e tô subindo pra Unip. Passo pela Unip, tem aquela agência Fiat e tal, e tem aquele balãozão, Greg, colocaram um painel bonito pra caramba. Colocaram mesmo. Porque ali tem visibilidade, gente. Cara, olha que cara que esperto, hein? Pegou um painel bonito. O painel também é caro, hein? Fazer um painel daquele, então tem anúncio lá, quer dizer, o cara para no semáforo, né? É obrigado a ver o tamanho do painel que tem, cara. E o Guarani... Tiveram uma boa ideia mesmo. Então, mas aquele treco-treco lá, o seu Greg Zorzinho, já é do seu tempo. Aquela construção, no seu tempo já não tinha aquilo lá? Sim. Você começou a jogar no profissional em 97. Você jogou em que ano no Guarani? Eu cheguei em 87. 87. Já tinha aquela construção? Já ela tava como é que se diz? Em construção. Já estava em construção, exatamente. E ficou mas naquilo. Aí depois paralisou e aí até hoje tá lá. Né? Então, mas em 88, quando o Beto Zini vendeu o Evair pro Atalanta da Itália, ele ia fazer aquela construção. Ia terminar, né? Ia terminar. O projeto era uma... O projeto era espetacular, eu me lembro. O projeto era maravilhoso. Ia ser um ginásio vertical.
O vertical. Sede social do clube, né? Sede social do clube, mas não deu certo. Ô, Greg, repita a escalação do Guarani, por favor, com o banco e tudo, e analise, por gentileza. Vamos lá. 1, Rafael Pim. 2, Cristóvão. 34, Valber. 53, Didi. 20, Bidu. 5, David. 18, Persson. 10, Crispim. 11, Giovani. 21, Vagninho. 29, Todinho. Tá, e no banco quem que vai ficar hoje? No banco tá o Paulino, Bruno Silva, Igor Henrique. Olha o alemão aí. Alemão, Marcelo, Pablo, Elias Carioca, Bruno Sávio, Alanzinho, João Paulo e Arthur Rezende. Mas o treineiro no banco é o... Benhur. Que é o auxiliar... Que é o auxiliar do Catalá, né? Do Ricardo Catalá. O Benhur, só para completar a história, zagueiro, né, Gleger? Você vai se lembrar dele. E ele jogou com o Michel Alves. Sim, o Benhur. A hora que falou Benhur, eu falei, pô, não foi um zagueiro. O último clube do Benhur. Eu acho que eu joguei contra o Benhur, ele estava no Paysandu, se eu não me engano. Se não me falha a memória, o último clube do Benhur, acho que foi o Brasil de Pelotas. Eu acho que ele jogou. Eu não me recordo agora, mas eu acho que ele jogava no Paysandu, Edu. Eu joguei contra ele, não me lembro. O Edu vai puxar agora ali nos papéis? Tô puxando aqui. Não, essa é da internet. Ah, mesmo. Essa é da internet? Ah, tá. O Edu, eu fiquei um pouco moderno. Pra analisar esse Guarani, Edu, eu acho que ele faz a coisa certa, tá? Ele encerrou no Goiânia em 2014. Ah, é? Eu acho que o Catalá faz a coisa certa. Né? Mantém o Rafael Pim no gol, eu também manteria. Acho que a sequência pode fazer com que ele cresça no aspecto técnico. Nós discutimos muito isso hoje no Bandeirantes Esportivo e acho que tem acontecido algumas falhas, tanto com o Paulino quanto agora com o Rafael Pim, de saída de gols, né? Eu acho que o Gilberto, que é o profissional aí da área, que é o treinador de goleiro hoje do Guarani, precisa começar a intensificar um pouco mais o trabalho e dá, viu, Edu? Cruzamento, saída de bola, saída de gol, dá para você intensificar isso aí. Marca um pouco mais cedo, fica um pouco mais tarde. Essa é a vida do goleiro. E acho que dá para ajustar. São 2 bons goleiros. E a permanência do Rafael Pinho eu acho que é correta, acho que acerta aí o Catalá. No mais, ele mantém aí a mesma escalação, né? O mesmo meio de campo, com o David, Persson, Crispim e Giovani. Acho que é certo também. E Vagninho e Todinho. Eu não sei, eu não acho que o Todinho tá ainda fora desse contexto. Acho que poderia aparecer aí um outro atacante. Faz tempo que eu tô falando. Tá até ficando chato já, viu, Edu? Essa cobrança. Perdeu, né? E perdeu um gol aí na última partida também. Sim. Todinho parece que tá totalmente desconcentrado. Sabe aquele atleta que tá no clube e a cabeça dele tá em outro planeta, em outro lugar? Não parece que o Todinho não tá ali. Porque não é muito longe daquele Todinho que nós vimos, né, que fez aí bonitos gols, ajudou o Guarani, então tá longe disso. Mas a expectativa é de que uma hora ele possa voltar a ser aquele mesmo Todinho lá do início do Campeonato Paulista. Teria algumas outras opções, né, o Catalá, mas prefere manter, dar mais uma oportunidade. E a minha expectativa, viu, Edu, de coração mesmo, eu queria ver aquele Todinho novamente, porque ajudou demais o Guarani, né? Ah, você fica toda hora criticando o Todinho, Gleg, mas eu tô criticando um jogador que nós vimos, né? O torcedor, viu que ele pode dar muito mais do que ele está apresentando. Então é esse o motivo da minha cobrança. Não vou dizer nem perseguição, mas é para que o Todinho possa, de uma forma ou outra, saber que ele está numa baita de uma equipe, num grande clube, que pode dar uma projeção nacional para ele. E parece que ele ainda não vislumbrou isso, Edu. Então, a minha expectativa é de que ele possa voltar a jogar aquele bom futebol. Vem ele, Vagninho, sem dúvida, na minha opinião, o jogador mais lúcido desse time. Né? Um jogador que, apesar de ter alguns altos e baixos dentro da partida, mas é um jogador decisivo que a qualquer momento ele pode ir lá e decidir uma partida para o Guarani. Já mostrou isso aí em algumas outras oportunidades. E o Giovani também, né? O Giovani também, a gente espera que ele possa voltar com aquele bom futebol, né? Voltar a ser aquele Giovani de muita mobilidade, de muita articulação. Em alguns momentos que o Guarani tem a bola, virar um terceiro atacante para ter uma variação tática dentro da partida, né? E os jogadores de meio de campo. O Persson fez gol no último jogo, mas
a evolução, principalmente no aspecto de recomposição ali, de ajudar o David no meio de campo. O Guarani precisa melhorar nesse meio de campo. Às vezes, Edu, essa chegada do Catalá pode dar uma mexida no emocional desses caras. Quando você tem muitas derrotas assim consecutivas, como é o caso do Guarani, a confiança vai lá embaixo. Então, quando chega um novo treinador, as coisas podem acontecer. O cara pode mostrar, né? Preciso mostrar para ele que eu tenho condição de ser titular, preciso mostrar que tenho condição de ele me dar uma sequência, né? Então isso daí pode ajudar demais. E outra, né, Edu? O Guarani está enfrentando um Oeste que, com todo respeito, é limitadíssimo tecnicamente. Então o Guarani tem tudo para ganhar o jogo, se apresentar um bom futebol. É claro que o torcedor hoje não dá para cobrar absolutamente nada do Catalá, porque está chegando agora, não deu tempo de ajustar, tanto que ele vem com a mesma formação, com a mesma plataforma tática. Só que, no aspecto emocional, pode ter sim, Edu, uma mudança aí desses atletas do Guarani. Muito bem, tivemos mudança hoje, para falar em técnico, mudança aí foi do Bragantino, né? Bragantino, o técnico, o Conceição. E você sabe qual que é um dos nomes lá que pode assumir o Bragantino? Quem? Thiago Carpini. Tá na lista aí dos treinadores aí. O Júlio Nascimento trouxe agora no Bandeirantes Esportivo alguns nomes. E o Thiago Carpini tá no meio aí, viu, Edu? Eu ia perguntar para você qual é o perfil agora do Carpini, porque foi o primeiro trabalho dele no Guarani, né? Ficou um ano. Que tipo de mercado sobra para o Carpini, né? Jovem. E o Eduardo Batista deixou o CSA. Né? Assumiu Argel Fux. Argel Fux, exatamente. O homem daquela. Ele ainda tá com aquela camisa preta, viu? Tá com aquela camisa preta ainda? Ele só trabalha com a camisa preta, é que dá sorte. Mas e aí, Gregory, e o Carpini, que você acha? Qual o perfil dele? Olha, Edu, aqui nós não podemos negar. Ele fez um ótimo trabalho frente ao Guarani. Claro que os resultados aí não aconteceram. Pela entrevista dele aí, me parece que teve muitos problemas extra-campo. Eu não vou ficar entrando nesse mérito, Edu, até porque eu prefiro falar de futebol, de bola rolando dentro do campo. Lá fora, a gente sabe que tem alguns clubes que tem problemas, o Guarani também não é diferente, mas eu prefiro comentar sobre futebol. O Carpini realmente fez um excelente trabalho no Guarani, livrou o Guarani de O Guarani já estava virtualmente rebaixado ano passado. Ele assume o time, faz aí algumas mudanças radicais, né, e as coisas começam a acontecer e ele consegue livrar o Guarani do rebaixamento. Vem o Campeonato Paulista, todo mundo ainda... agora é o momento de firmação, e a primeira parte do Campeonato Paulista, sem dúvida nenhuma, foi maravilhosa para o Guarani, né? O Guarani precisava de apenas uma vitória em 2 jogos para se classificar, e aí, após o retorno aí com vários problemas, com várias coisas, não conseguiu essa classificação. Mas, analisando num contexto geral, o Carpini fez um excelente trabalho, né, Edu? Eu tenho acompanhado pelas redes sociais também, muitos torcedores agradecendo, elogiando, né, agradecendo. Mas o futebol a gente sabe, né, Edu? É resultado, é momento. Infelizmente o Guarani passa por um mau momento dentro da competição e o Carpini era o treinador e acabou pagando o preço aí pelos maus resultados, sendo demitido. Olha, Edu, eu não vou me surpreender se ele aparecer lá no Red Bull Bragantino, porque a gente sabe que o Red Bull gosta desse perfil. Jovem, né? Exatamente. Um cara jovem, um cara de talento. O Carpini é muito talentoso. O Carpini tem uma visão de jogo muito legal, muito boa. Apesar de ter aí tropeçado em algumas teimosias, mas isso aí a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. A gente não sabe o que está acontecendo lá no dia a dia. É muito difícil, é complicado. Então, mas ele sem dúvida nenhuma é um cara muito talentoso e eu torço, mas torço de verdade, para que o Carpini seja muito feliz aí em qualquer outro time que ele for. Eu acho que ele ganhou muito, claro, com essa participação, com essa passagem aí à frente do Guarani Futebol Clube. E eu não tenho dúvida, Edu, que ele vai assumir um outro time aí e vai fazer um excelente trabalho também. Bom, Guarani escalado com Rafael Pim, Cristóvão, Valber, Didi e Bidu, David, Eduardo Persson, Lucas Crispim e Giovanni, Vagninho e Júnior Todinho. Tem uma surpresa no banco, que o Gleger falou, que é o Alanzinho, que veio do Palmeiras. De repente pode estrear. O João Paulo está no banco, já jogou um pouquinho contra o Náutico. João Paulo que veio do Oeste. Arthur Rezende, banco. Bruno Sávio perdeu a posição, é banco. O Pablo, né, segue aí com o Cristóvão na lateral direita. Tem o Alemão mais uma vez tendo oportunidade, mas no banco. Elias Carioca e o Jefferson Paulino também no banco. O Igor Henrique, que reaparece, não podia estar à disposição
contra o Náutico, porque estava suspenso, está no banco também, né? Então, de repente, é isso aí, pode ter uma surpresa. E se falando de Guarani Oeste, eu acho o Oeste um adversário assim, sabe, sem graça, coitado, é sem graça. É um time que mudou de cidade, era de Itápolis, todo mundo sabe, estávamos em 2009, 2010, quando eles fizeram uma parceria lá com o Audax, lá de Osasco. Começaram a jogar em Osasco, porque deu briga lá em Itápolis, reformaram o estádio, mas a reforma não ficou boa, a federação aprovou, e aí o Oeste reclamou, escuta, mas vocês não vão fazer o serviço e tal, e ficou aquela, vamos mudar, mudou de cidade. E aí, jogando em Osasco, foi quando o Barueri resolveu mudar também. O Barueri mudou para Presidente Prudente e virou Grêmio Prudente Barueri, ou Grêmio Barueri Prudente. Inclusive disputava o Brasileirão. Grêmio Prudente, né? Grêmio Prudente? É, só Grêmio Prudente. Inclusive em 2010, o Grêmio Prudente, ou o Barueri, disputava Brasileirão. Brasileirão. Teve um jogo aqui em Campinas, Guarani e Barueri, foi 1-0, gol do Roger. Foi quando, depois dessa partida, o campeonato parou, veio a Copa do Mundo da África. E o Roger foi embora, pertencia ao São Paulo, vendeu lá para o Japão, mas ele era artilheiro do Brasileirão naquela época. E aí, eles mudaram para a cidade de Prudente, e aí esse tal de Oeste falou, pera um pouquinho, eu estou jogando aqui em Osasco, tem uma arena aqui, a Arena Barueri, os caras foram embora, deixa eu ver, aí foram lá e acertaram, começaram a jogar desde 2011 lá em Barueri, mas não pegou, não tem química, você vê, agora teve uns acessos aí ao Oeste, agora subiu com o Guarani, o Guarani foi campeão, 2018, aqueles 4-0 aqui, campeão da Série A2, Oeste vice, mas subiu, agora esse ano desceu pro Paulistão. Dizem que é clube de empresário, eu não sei qual que é você vendo assim, que não tem torcida. O empresário é clube de empresário que precisa de empresário. Esse é que é o detalhe. O empresário sozinho, ele não banca um time. Precisa de vários. E o Oeste tem uma mudança muito repentina. O Ponte Guarani também. Às vezes nós temos 2 elencos, até mais, dentro do modo de competição. Como é que funciona o Oeste, eu não sei. Eu sei que a coisa lá tá difícil. Eu sei que é o Sidão, né? O Sidão é muito conhecido aí no meio aí. É ele que é o dono. O dono do Oeste lá. Claro que deve fazer algumas parcerias, né? Aliás, o Sidão, viu, Edu? O pessoal fala, eu nunca trabalhei com o Sidão, conheço ele pessoalmente, me tratou super bem sempre que a gente se encontrou, ele me tratou super bem. Mas o pessoal que joga lá no Oeste, lá, que passou por lá, comissão técnica, diz que o Sidão é brabo pra caramba. Diz que o homem é meio brabo. Como é que chama aquele do Atlético Paranaense? O dono lá é o... Petralha. Então, mas diz que o Sidão é mais brabo que o Petralha. Nossa. E outra coisa, esse menino Renan Freitas é filho do Sidão, o treinador. O treinador do Oeste, ele é filho do Sidão. Você tá brincando. É verdade. Renan Freitas é filho do Sidão. Então, o técnico do Oeste, Edu, isso é a pura realidade, é a pura verdade. O Sidão tá preparando, o menino vem fazendo um bom trabalho, né? Ele vem fazendo um bom trabalho, não dá para negar. Às vezes com muita dificuldade, a gente sabe que é complicado, e o Sidão toca lá sozinho. Deve ter, claro, ajuda de alguns patrocínios, de alguns parceiros, né, de alguns empresários, mas o Sidão é dono do time, ele é dono do CNPJ, como se diz, né? É ele que manda. E aí teve problemas lá em Itápolis, acabou indo... Aliás, Edu, vou te dizer uma coisa, eu não sei se eles usam, se o Oeste usa a estrutura, não lá da Arena, que lá da Arena a gente sabe que eles usam. Mas tem uma estrutura de um centro de treinamento que o Barueri usava, eu conheci, já tive inúmeras vezes lá, fizemos até uma pré-temporada lá uma vez, que é espetacular. A estrutura lá, 2 ou 3 campos de treinamento, campos bons, concentração, tem a área administrativa, tem a cozinha, o refeitório, é uma coisa espetacular. A estrutura, não sei se é essa a estrutura que o Oeste usa, né? Porque o pessoal falava lá que que aquilo tudo era da prefeitura, né? A prefeitura que tinha arrendado lá para o pessoal do Barueri, que depois foi, como você disse, lá para Prudente. Então não sei se no acordo aí com a prefeitura o Oeste usa essa estrutura. Mas se usa, eles são muito bem estruturados lá, viu, Edu?
E eu lembro aquele jogo 2018, 7 de abril, 2018, Guarani 4, Oeste 0, Guarani campeão da Série 2. Foi o dia que Lula foi preso. Esse jogo começou 19 horas, foi um sábado. Isso mesmo, 19 horas. E o Batistão transmitindo. 2018 você não estava com a gente, né, Greg? Não, ainda não. Ainda não. Aí tava transmitindo do brinco e tal, e eu vendo no telão aqui, rapaz, todo aquele teatro, né? O carro que pegou Lula, o helicóptero que transportou, a chegada dele da Polícia Federal em Curitiba. Do sindicato, né? Mas para ele sair do sindicato foi duro, rapaz. Foi duro. Foi duro, uma negociação tremenda, e os caras da Federal ali. E aí, mestre Lula conversaram, né? Garfaram um teatro que eu vou falar pra você, rapaz, né? Foi nesse dia aqui, pode pôr, colocou no Google aí, 7 de abril de 2018. Guarani foi campeão da Série A2. E aqui, tô vendo na escalação, esse menino Bruno Mendes, outro dia, Bruno Mendes, revelado pelo Guarani atacante, ele está, viu, no Cerezo Osaka do Japão. Ele saiu do Guarani e foi pro Japão. Já tem 2 anos no Japão. E Gregor Zorzin, alegria até o fim, que foi rei lá na China, entendeu? Coreia. Na Coreia. Mas o sonho dele é ir para aquela cidade lá onde tudo começou lá, o tal de o Rum. A cidade onde começou o tal do Corona aí. Agora, o que significa jogar 2 anos no Japão? Cerezo Osaka, que é o time da divisão principal do Japão. Sim. Eu tenho a impressão, o Bruno Mendes já tá bem de bolsa. Ah, lógico, sem dúvida, Edu. Você que tem experiência, 2 anos de Japão, o que significa isso? Financeiramente, dá água pro vinho, né? Com certeza deve estar ganhando muito bem. Olha, ele já fez Japão, 41 jogos no Japão. 41 jogos. O campeonato japonês ele é muito, muito bem quisto lá na Ásia, né? E tem a oportunidade. Esse time dele aí sempre disputa lá a Copa da Ásia também. Aquela mesma Copa que o time... É a mesma coisa da Libertadores aqui. O pessoal disputa lá também a Copa da Ásia. Então, sem dúvida nenhuma, viu, Edu? Financeiramente ele deve estar com o bolso cheio. Isso não tenha dúvida. Porque olha, querendo ou não, o dinheiro de lá é muito mais valorizado do que o nosso aqui. Sim. Né? Isso não tenha dúvida. Outro detalhe. O asiático, esse negócio de atraso de salário, essas coisas lá não existem. No Japão não tem atraso? Não, dificilmente você ouve falar isso, Edu. Eu trabalhei num time lá na Coreia, de 2ª divisão. Mas lá não são empresas? Normalmente é uma empresa que tem um time de futebol? No Japão é isso. No Japão é isso. Lá na Coreia, a maioria dos times é da prefeitura, né? Onde você trabalhou lá, na Coreia? É a prefeitura. Quem me pagava... O senhor era funcionário público na Coreia, o que é isso? Essas coisas você não fala, né? E você acha bonito. Mas é diferente do que daqui, né, Edu? Mas lá você faz um contrato com a cidade. Você vai representar a cidade. Então, os clubes lá normalmente levam o nome das cidades, né? E são as prefeituras que bancam. Lá no Japão, na Coreia também tem, tá? Tem o Samsung, que é a Samsung, né? Tem o time lá também da Kia e Hyundai, tem o Hyundai FC. Então, quer dizer, tem alguns clubes também que a empresa que detém os direitos. Como no Japão. Nesse time 2018, o Greg, o Bruno Nazário, que fez muito sucesso aqui, Bruno Nazário está no Botafogo do Rio? Estava no Atlético Paranaense, está no Botafogo do Rio. Ele fez até um gol contra o Internacional, foi anulado. Sim. É isso mesmo, Sim. Bruno Nazário, o Rondinelli, o Marquinhos falou que estava no Santo André, acertou com a América de Natal. O time aqui de 2018, hein, contra o Oeste, aqueles 4-0. Humberto Lousa, hoje é técnico do Chapecoense. Foi nesse jogo que o Fumagalli se despediu. Foi nesse jogo. O último jogo do Fumagalli fez 307 jogos nas suas 3 passagens, 307 jogos. E ele marcou, você quer ver? Ele marcou no Guarani 90 gols. 90 gols, tem gol olímpico dele, marcou 2 gols olímpicos, inclusive contra o Palmeiras aqui em 2012, antes do derby do Medina, quando o Guarani eliminou o Palmeiras no Filipão. Foi 3-2, foi aqui no Brinco. O Fumagalli trabalha no esporte. Ele tem uma parceria lá com o Neto, né, que era empresário dele quando jogava, né, e parece que eles estão trabalhando junto. Se eu não me engano, eu vi uma apresentação de um jogo, acho que foi do próprio Ricardinho. A apresentação do Ricardinho lá no esporte.
a foto, né, junto lá com o presidente, e o Fumagalli estava junto lá. Então, o Fumagalli está trabalhando com o Neto, que na ocasião, quando jogava, era empresário dele, e após ter parado, foi trabalhar junto com esse empresário. Então, digamos que ele é uma espécie de empresário também, viu, Edu? Certo. E a gente está falando aqui do Bruno Mendes, né, revelado pelo Guarani, está no Japão. Por quê? Porque aquela historinha de 2005, eu esqueci de falar, sabe de quem? Do Jonas. No Brasileiro da Série B 2005, quando o Guarani, na segunda fase, era o Ferreirão técnico, foi muito bem, ganhava os jogos do Brinco e tal. E aí teve aquele último jogo, quando não estava tão bem assim, o Guarani era o 8º colocado, teve o jogo contra o Avaí. Aquela partida que teve 30 mil pagantes no Brinco de Ouro, foi o último grande público do Brinco, 10 de setembro de 2005, Guarani e Avaí. E aí o Guarani ganhou, gols de quem? Rodrigo Sá e Jonas. O Jonas já tinha marcado alguns gols, tá? Então 2-0 e o Guarani se classificou. Quando o Guarani entrou em campo, era o 8º colocado, eram 8 que se classificavam. O campeonato tinha 22 equipes. O Guarani terminou em terceiro. E o Avaí, derrotado, conseguiu se classificar. Então ficou assim, Guarani, Portuguesa, Marília e Náutico. No outro grupo, Grêmio, Santa Cruz, Santo André e Avaí. Aí começou a segunda fase, Portuguesa e Guarani. No Canindé, a Portuguesa ganhou 1-0, gol do Dil Lopes, com Greg Zorzinho no gol da Portuguesa. E no primeiro jogo do campeonato foi 2-1 para a Portuguesa no Canindé. Primeiro jogo do campeonato, fase ainda, claro, de classificação. E o José Carlos Serrão era técnico do Guarani. Aí passou 2, 3 rodadas, Serrão caiu e aí chegou Luiz Carlos Ferreira para dirigir o Guarani. Bom, teve esse jogo contra o Avaí, Guarani classificado, segunda fase, começando aí contra a Portuguesa Canindé, e aí o Guarani recebeu o Náutico aqui no Brinco. E aí, o Ferreirão, ele colocava 3 atacantes. E ele sacou o Wagner, lembra do Wagner? Aquele atacante que jogou no Guarani todo o ano 2003? Sim. E depois voltou em 2005 o Wagner. Exatamente. E o Ferreirão tirou o Wagner, colocou o Humberto. Que Humberto? Humberto Louser. Que era volante. Exatamente. Com 11 minutos, 2-0 pro Náutico. E aí a situação ficou difícil, somando tudo, deu 4-1 pro Náutico aqui. Era o segundo jogo, segunda derrota do Guarani. Aí o Guarani foi pra Marília. Ih, mas era duro jogar lá, hein, Edu? Aí, 1-0 Guarani, gol de Jonas. Aí o Jonas aqui, quero falar do Jonas depois. Aí 2-0 Guarani, gol de Nelsinho. Um lateral direito veio da Portuguesa Santista. Nelsinho, 2-0 pro Guarani em Marília. Terceiro jogo da segunda fase. Aí no final do primeiro tempo, gol de Anailson, aquele mesmo do São Caetano. Anailson, gol do Marília, 2-1. Aí, seu Greg Zorzinho, alegria até o fim. Veio o segundo tempo, o Guarani teve tudo pra matar. Contra-ataque perdeu. Segundo contra-ataque perdeu. Terceiro contra-ataque perdeu. E o Marília lá. 38 minutos, a torcida do Marília começava a sair do estádio. Começou a ir embora. Aí, gol do Marília. Gol do Wellington Silva. E nesse lance aqui, o Nelsinho se machucou. Teve uma seríssima contusão na coluna. Saiu do estádio de Marília de ambulância. Então aqui tava 2, aí o Marília marcou 2-2 aos 43, o Juizão deu mais 4 minutos. E nos acréscimos o Marília marcou o terceiro gol, com o Robson, 3-2. Aí ficou difícil pro Guarani se classificar, eram 2 de cada grupo que se classificavam. Aí teve o jogo na sequência em Recife, o Náutico ganhou de 1-0, Guarani eliminado, e aqui 1-1 com a Portuguesa para fechar, o seu Greg Zorzinho no gol da Portuguesa. Fechando o gol. Fechando o gol. E aí teve aquele jogo dos aflitos. Era a reta final, porque ficou Santa Cruz, Grêmio, Santa Cruz e Portuguesa. Os 4 jogavam entre si. E na última rodada o Grêmio precisava do empate. Lá em Recife. E aí teve 4 jogadores expulsos. O Galato pegou 2 pênaltis. Aquele babado todo. O Anderson marcou nos acréscimos. Foi uma loucura. E o senhor lá já explicou. O senhor estava no gol da Portuguesa, lá no Mundão do Arruda e tal. Virou o Santa Cruz 2-1. Subiram Grêmio e Santa Cruz. Pra falar do Jonas... Seu Greg Zorzinho, nesse campeonato, o Jonas marcou 13 gols. E aí, 2005, isso há 15 anos. E aí, terminou, e todo mundo de olho no Jonas. Todo mundo de olho no Jonas. E o Jonas foi pro Santos. Estávamos no começo de janeiro de 2006, foi pro Santos. Numa transação complicadíssima. Deu um rolo danado, que ele tinha um contrato assinado com o Guarani, o contrato estava em branco, não sei o que tem, mas aí ele foi pro Santos. No Santos ele foi bicampeão paulista,
mas teve seríssimas contusões. Ele foi pro Grêmio, teve muitos problemas no Grêmio. Não pensa você que tudo foram flores. Ele teve contusão no Grêmio. O Grêmio emprestou o Jonas pra Portuguesa. Na Portuguesa que ele foi feliz, cara. Ele marcou 9 gols no Campeonato Brasileiro 2006. E aí o Grêmio falou, não, volta pra cá. Vamos ver o que você tem, volta pra cá. E aí ele voltou pro Grêmio, titularíssimo, Greger. E arrebentando. Mas aí ele teve uma contusão. De novo, terceira contusão do Jonas. Foi voltando aos poucos, foi indo, foi retomando e fez o maior sucesso no Grêmio. Deixa eu te contar, peraí. Aí, quando ele tava bem pra chuchu no Grêmio, aí terminou o ano, acho que era 2008 e tal, e começou 2008, 2009, começava o ano, tava começando o ano. E no primeiro jogo começaram a encher o saco do Jonas. A torcida pegou no pé dele numa derrota para um time do interior, no Olímpico. Nossa. Pegaram no pé do Jonas, xingaram ele. Falou, pô, pera um pouquinho. Eu aqui marquei gol pra chuchu, foi bem. Vocês pegando no meu pé? E aí ele ficou com o saco cheio. E só que a multa rescisória dele era barata. Ele tinha renovado com o Grêmio, mas a multa era barata. Aí o empresário dele falou, vocês estão me enchendo o saco? Aí venderam pro Valência. Pro Valência, da Espanha. Lá ele foi discreto, mas estava na Europa, vez sim, vez não marcava seus gols e foi para o Benfica. Do Benfica ele chegou em setembro de 2014, ficou até o ano passado, fez 85 gols, é na história do Benfica o principal artilheiro brasileiro. Qual foi o brasileiro que mais fez gols com a camisa do Benfica? Foi o Jonas, que inclusive chegou a ser convocado para a seleção brasileira, foi convocado em 2011 e 2016, mas amistosos, não era muito compratão. E o Jonas, ele encerrou a carreira ano passado, viu, Greg? E foi ovacionado pela torcida do Benfica num jogo contra o Anderlecht pela Liga dos Campeões. Eu falei do Jonas porque eu estava falando aqui do Bruno Mendes, que foi uma das últimas revelações de atacante do Guarani. E agora eu pergunto para você, e o Davó? Qual que é o perfil dele? Porque o Davó não fez muito sucesso. Tá? Quando ele chamou a atenção aqui, Copa São Paulo, ele fez quanto? 4 gols no Internacional? Copa São Paulo. Foi. Ele fez não sei quantos gols no Inter, 4 gols. E aí chamou a atenção, já subiu pro profissional, jogou pouco e foi pro Corinthians. E lá tá quietinho, acho que não é nem relacionado. Qual será o perfil agora do Davó, hein, Guilherme? O que você acha? Olha, Edu, eu até dizia, né, que pela idade, o Davó não iria chegar no Corinthians para ser titular, para resolver os problemas de ataque do Corinthians. Isso todos nós sabíamos. O problema é que precisava de um pouco mais de oportunidade, você ir lançando, né, devagar, gradativamente, o atleta, dando oportunidade, colocando num jogo, colocando no outro. Começou assim, né? Mas eu acho que o Davó não estava agradando nos treinamentos. Mas olha, eu não tenho dúvida que é um menino de futuro, é um menino que pode aí amanhã ou depois aparecer, até mesmo no Corinthians, e dar alegrias ao torcedor. Mas, Edu, precisa de oportunidade e sequência. Jogadores talentosos e que tem um futuro legal pela frente, precisa de sequência. 1 ou 2 jogos não dá pra você avaliar um jogador, correto? Grande abraço, viu, Gleger? Valeu, Edu! Muito bem, vem aí na sequência, é ele, mestre Batistão, comandando o Guarani Oeste. E até já! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Gosto desse brilho, desse sol em você. Carlos Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem.
Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez as poderosas, outra vez no ar os poderosos microfones esportivos da Rádio Bandeirantes para o comando da grande jornada esportiva. Começa agora e aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Partida marcada para daqui a pouquinho, em 9 minutos a bola vai rolar. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani Oeste, o time do Guarani em campo para tentar uma vitória que será a segunda na Série B do Campeonato Brasileiro. A Bezona. Destaques iniciais, Marcos Aloysio Cobrão, destaque do Guarani, diz aí Marquinhos. Alô Batista, grande abraço pro amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. A partida de hoje vai marcar a estreia de Ricardo Catalá como treinador da equipe. Vai substituir Carpini, demitido após a derrota para a Chape. O treinador mantém a base do Guarani, mexe pouco. Rafael Costa, outra vez não está relacionado para o jogo. E o adversário Oeste, Marquinhos. Comandado pelo técnico Renan Freitas, não venceu até agora, 2 pontos, 2 empates. O treinador não poderá contar com a presença de Calil, vetado pelo departamento médico. Matheus Rocha está confirmado no meio-campo do Oeste. Ótimo trabalho, boa transmissão, hein, Batistão? Muito obrigado, tá aí o Marcos Luiz com os destaques dos times que estarão frente a frente daqui a pouco, a partir das 8 da noite. Chegando com o destaque da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você. Oi, Batista, boa noite, grande abraço pra você, pros ouvintes da Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta enfrenta o Paraná amanhã às 7h15 da noite na Vila Capanema. O técnico João Brigatti tem muitos problemas para escalar a equipe. Ao todo, serão 9 desfalques, entre eles o zagueiro Wellington Carvalho, que recebeu o 3º cartão amarelo e está fora. Alisson deve ser o substituto ao lado de Luizão na defesa da Macaca. Todos os jogadores estão liberados, nenhum exame detectou positivo para o Covid-19. O duelo entre Ponte e Paraná vale vaga no G4 da Série B. Ótimo trabalho e boa transmissão, Batista. Muito obrigado, e daqui a pouco os comentaristas vão falar, porque agora vem aí as escalações, vem aí a ficha técnica do jogo na Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Ricardo Catalá definiu, você confere aí na Bandeirantes. 1 Rafael Pim, 2 Cristóvão, 34 Valber, 53 Didi, 20 para Bidu, 5 David, 18 Eduardo Persson, 10 para Lucas Crispim, 11 Giovani, 29 Júnior Todinho, 21 Vagninho. Rafael Pinha 1, Cristóvão 2, Valber 34, Didi 53, Bidu é 20, David 5, Persson 18, Crispim 10, Giovani 11, Júnior Todinho 29, Vagninho com a 21. No banco, Jefferson Paulino 12, Bruno Silva meia dúzia, Igor Henrique 8, Alemão 14, 15 para Marcelo, 17 Pablo, 19 Elias Carioca, 22 Bruno Sávio, 28 para Alanzinho, 37 João Paulo e 80 para Arthur Rezende. Oeste do técnico Renan Freitas. 1 Luiz, 2 Éder Ciola, 3 Matheus Dantas, 4 Caetano, meia dúzia para Salomão, 5 Lídio, 8 Betinho, 7 Matheus Rocha, 10 Fabrício Oia, 11 Marlon e na frente 9 para Bruno Lopes. Luiz 1, Éder Ciola 2, 3 Matheus Dantas, Caetano 4, Salomão meia dúzia, 5 para Lídio, 8 Betinho, 7 Matheus Rocha, 10 Fabrício Oia, 11 Marlon, 9 Bruno Lopes. No banco, 12 Kaique, 13 Sidmar, 14 Diogo, 15 Cauã, 16 Rafael, 17 De Paula, 18 Luan, 19 Bruno Alves e 20 para Mazinho. Arbitragem do jogo.
Salim Fent Chaves será o árbitro. Assistente 1, Daniel Marques. E o número 2, Daniel Zioli. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Vem aí o Guarani com um novo treinador, né? O Carpini aí ficou há um ano tocando esse time, dirigindo, comandando o Guarani Futebol Clube. E agora nós vamos ver aí o trabalho de perto, né, do Ricardo Catalá, que fez um excelente trabalho lá no Mirassol. A expectativa é de que ele possa fazer um grande trabalho, um treinador ainda muito jovem, um treinador que tem aí uma característica, na minha opinião, diferente da do Carpini, um pouco mais objetivo, um pouco mais sério, um pouco mais arrozinho com feijão. Essa é a visão que eu tive lá do trabalho dele no Mirassol e essa é a expectativa. Agora o Guarani vem para mim bem escalado, é claro, não dá para fazer muita coisa, né? O Catalá teve pouco tempo de trabalho, teve pouco tempo aí para ajustar alguma coisa. O que eu tô de olho aqui é no aspecto emocional. O aspecto emocional, a resposta que esses jogadores vão dar dentro de campo. Gleger, oi. Deixa eu ouvir o Benhur, que é auxiliar do Catalá, que vai ficar ali no banco de reservas orientando o time. Vamos ouvi-lo, as suas explicações sobre o que ele pensa e o que o Catalá também pensam sobre o jogo. Na verdade é difícil, né, cara? Nós fizemos apenas um trabalho com o grupo. O Catalá procurou fazer alguns ajustes que ele achava necessário. E hoje pro jogo, na verdade, é mais procurar aumentar nosso nível de concentração e procurar fazer um jogo mais seguro para poder achar o nosso caminho das vitórias. Daí o Benhur, é ele mesmo, Gleger? Você jogou contra ele no Paysandu, Gleger? Várias vezes, joguei várias vezes. Benhur era muito bom jogador e ele disse, né, o que eu estava mais ou menos aqui conjecturando, que é o quê? É o emocional. É o que esses atletas vão poder render dentro do campo no aspecto emocional. Muitas derrotas traz a desconfiança, né? E aí, às vezes, nessa troca de treinador, essa mudança aí, pode ser que a autoestima seja elevada um pouco e o Guarani possa fazer um grande jogo. Batistão, na minha concepção, o Guarani é favorito e tem tudo para engatar aí mais uma vitória na Série B e deixar aí para trás aquela série de derrotas, Batistão. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. Tá na escuta o Tigrão? Boa noite, Batista. Um abraço a você e um grande abraço ao amigo ouvinte da Jornada Esportiva Bandeirantes. Mais uma vez aqui com expectativa de reabilitação do Guarani. Daqui a pouquinho com praticamente a mesma base, mas com um novo trabalho técnico, com a estreia de um novo treinador, com um final de semana turbulento, mas reafirmo expectativa de reabilitação e de vitória bugrina, principalmente se jogar o que jogou contra o Náutico sexta-feira, sem perder tantos gols e não tomando gol tão infantil como tomou, mas com aquele volume de jogo, com aquela volúpia, com aquela organização, o Guarani deve passar e passar bem por cima do Oeste daqui a pouquinho no Brinco, Batistão. Hino Nacional Brasileiro.
Aí a execução do hino nacional brasileiro no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Os times estão preparados. A bola vai rolar. E você está ligado aqui no AM 1170 da Rádio Bandeirantes. 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19. Mais de 120 mil mortos. E aqui os nossos sentimentos a todas as famílias. Tudo pronto, vai começar o jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A saída de bola pertence ao time do Guarani, que vem com camisas verdes, calções brancos, meiões verdes. Vai mexer na bola o time do Guarani. Atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Este é o meu jeito de contar a história do jogo. Apita o árbitro. A bola está rolando no Brinco. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! É Guarani, começa o jogo no estádio Brinco de Ouro. Domina o time do Oeste, vem pela ponta direita, Bruno Lopes, partiu, mandou para a linha de fundo, foi para lá Matheus Rocha, a bola escape, vai fora, para a linha de fundo, saiu. É tiro de meta para o Guarani bater. A dividida com o David, né, Batista? Limpo na jogada, a bola bateu por último no jogador do Oeste, saiu apenas tiro de meta. Início de jogo no Brinco, 0-0. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br. Lembrando, né, Marquinhos, que o Catalá está nas tribunas, o Benhur está lá no banco de reservas, porque o nome do Ricardo Catalá não saiu no BID, não é isso? É isso, é necessário realmente que isso aconteça, Batista. O nome ser publicado no BID como um atleta profissional também. Olha o Guarani chegando aí. Escanteio para o Guarani bater lá pela esquerda. Vem tomar posição, vamos ver quem é que vem. Há uma confusão, empurra lá dentro da grande área. O árbitro vai para lá para conversar com os atletas. Vai Giovani. Giovani vem para a bola para fazer a cobrança de escanteio. Partiu, pé direito, levantou direto, deu um tapa nela, Luiz. Deu um tapa nela e entrando direto seria gol olímpico. É arremesso lateral pela direita para o Guarani bater, Marcos Luiz. E o Giovani já está tentando isso desde o jogo contra a Chape. Mais uma vez foi obrigado o Luiz fazendo uma boa defesa. Olha o Guarani. Cristóvão cobrou arremesso lateral, chega lá atrás, afasta a defensiva do time do Oeste. A bola volta pela direita no campo de defesa. Valber recua para Rafael Pim. Pim, portanto, mantido pelo Catalá, embora ele tenha falhado na última partida. Derrota 2-1 para o Náutico. O gol da vitória do Náutico foi uma falha do Rafael Pim. Vem na bola, chega lá atrás, David recua para Rafael Pim, lá dentro da grande área. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render mais com a Brasil Trader. Seja o seu próprio patrão. Obtenha maior rentabilidade. Chame no Zap 989-79-5052. Acesse brtrader.com.br. E aí, ô Gleger, só uma opinião a respeito da atitude do Catalá. Mantém Rafael Pim. Você aprova a atitude do treinador em Gleger? Aprovo sim, Batista. Acho que tem que dar uma sequência pro Rafael. Paulino teve a sequência dele, andou falhando demais. Agora é o momento do Rafael. Houve a falha? Houve. Mas eu acho que a sequência, esse cara é bom goleiro. Pode ajudar o Guarani. Falhas vão acontecer. A gente só espera que não seja com tanta frequência como vinha sendo a do Paulino.
mas eu manteria também o Rafael Pim. E para você, Valdemir Gomes, o da palavra fácil é aí, Tigrão, acerta o Catalá na manutenção do Rafael Pim. Acertou sim, Batista. Rocha Autopeças, peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Agilize o orçamento. Lojas em Campinas, Indaiatuba, Jundiaí e Araraquara. Arremesso lateral, corte de cabeça de Salomão, jogador do Guarani, formado na base do Bugre. Cobrança de arremesso lateral, Cristóvão recua, toca na zaga, vem lá atrás Valber, dominando e soltando para Didi, ele vem centralizado na peça de defesa, solta o jogo para Giovani, vem fazendo a armação do time campineiro, cruza a linha da metade do campo, soltando a bola para Vagninho, Vagninho para Giovani, Giovani sai da marcação do trânsito, tentou passe Éder e Ciola tirou, afastou, vem Lídio, domina bem, rolou para Fabrício Oia, meteu pelo setor esquerdo, veio para a bola, tentou dominar em cima da marcação, não conseguiu, Marlon em cima dele, chega Cristóvão, toca na bola, tocou no adversário, subiu, vem de cabeça para afastar, tira Cristóvão, a bola sobrou com o Oeste, mas está bem lá atrás, vem Crispim para afastar, tirando para Persson, ele bate de perna direita, armando um rápido contra-golpe para Todinho, partiu na velocidade, sai da ponta, se enfiou pela meia, rolou, tocou para Giovani, entrou na área, pé canhoto, bateu rasteiro Luiz. Em dois tempos pegou firme, buscou o buraco embaixo das pernas do zagueiro. Tentou bater o rasteiro, mas o Luiz pegou o Marcos Luiz. E a jogada trabalhada pelo lado direito, no contra-ataque rápido da equipe do Guarani. O cruzamento foi do Júnior Todinho. Percebeu que o Giovani estava na área, ele bateu por entre as pernas o zagueiro e o Luiz fez boa defesa. Estamos em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação e no YouTube. Procure por Rádio Bandeirantes Campinas, Rádio Bandeirantes Campinas, YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai me ver narrando essa partida de futebol. Mande pra cá uma mensagem, mande, o Edu Pinheiro vai ler a sua mensagem no nosso WhatsApp. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Pezona é aqui, Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 0, Oeste 0. Sim, amigo Batista, já chegando aqui as mensagens, o Serjão lá, torcedor do Náutico, lá em Recife, nos acompanhando, muito obrigado. Alexandre Gabriel Fernandes de Jaguariúna, o 6550 diz que tem um cara bom lá em Camboriú. Manda o seu Batista dar uma olhada aqui, tem um meia aqui em Camboriú, sensacional. E de Itapetininga, o Mauro Wagner. Bandeirantes AM 1170, potência do Rádio Esportivo de Campinas. O cara falou que tem um bom lá em Camboriú, é bom que é jogador? Jogador, e você que tem que ser o empresário, segundo a lenda que tá lá em Camboriú, se você for o empresário, o cara vai explodir. Você tá perdendo tempo. Não tenho a menor condição de ser empresário. Se tivesse algum talento para ser empresário de jogador de futebol, com certeza realmente estaria riquíssimo, né? Porque graças a Deus tem um olho clínico para jogador, mas não tenho. E vem embora o time do Guarani, Vagninho deu uma meia-lua, rolou para a entrada da grande área, para Todinho, chega para corrigir lá atrás, vem Betinho, tira, jogou para fora, para a linha lateral, é cobrança de arremesso pela direita, arremesso para o Guarani, vem para a bola Cristóvão. 8 minutos passados do primeiro tempo, placar de 0-0, vai cobrar o arremesso, Cristóvão cobra, mas recuando. No campo de ataque pela direita, recua ainda mais forte lá atrás do campo defensivo. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Jogo parado, tem o do Bugre caído, hein, Marquinhos? E olha, Batista, a falta aconteceu em cima do Eduardo Persson. É a segunda falta que o Persson sofre
e já pediu pro árbitro cartão, Batista. 0-0 o jogo. Mande mensagem 971021493. Mande mensagem, diga qual é a cor da espuma que eu estou usando aqui no microfone hoje. 971021493. Se você acertar, o Edu Pinheiro vai ler a sua mensagem. Tenta a passagem, Betinho pela esquerda, lançamento forte, vem lá atrás para afastar o Guarani, sai jogando no campo de defesa com o Bidu, de dentro da grande área, lançando para Vagninho, ele volta muito para buscar o serviço aqui atrás do campo de defesa, soltando para Giovani, na enfiada de bola para Crispim, muito forte saiu Luiz para dominar com os pés, o seu almoço no Ponto 10 Restaurante, aberto todos os dias, hein? Melhor self-service, grande variedade de carnes, massas, saladas fresquinhas, deliciosas, sobremesas, sucos, chopes e cervejas geladíssimas. A Rua Boa Ventura do Amaral 788, Ponto 10 Restaurante. Batista. Oi, pois não, a informação na Bandeirantes. E o José Pereira, nosso ouvinte lá em Pernambuco, tá mandando um abraço para você. A gente tava falando do Jonas, do Concentração, e ele falou o seguinte: Marquinhos, avisa o Edu aí que o Jonas foi o brasileiro que mais gols fez com a camisa do Benfica. 85 gols. O Zé Pereira tá lá em Pernambuco mandando um abraço, Batista. Fabrício Oia tentou o passe na lateral. Chega Bidu para afastar, tira, soltando para Vagninho pela esquerda. Na tabela ele arranca, vem pelo lado esquerdo, solta o jogo por dentro com Eduardo Persson de primeira. Lançou no ataque, bola comprida para Giovani, muito forte, vai embora para fora pela linha de fundo. Se eu não me engano, Edu, você falou isso, né? Falei, você sim. deu essa informação, não foi isso? Falei. Inclusive eu posso mostrar, postura, até o papel, você entendeu só? Não, tá no papel, mostra aí o papel. É, Tá no aqui, YouTube aí, mostra tá no pra YouTube aí. Câmera aí o papel. Você quer ver só? Mostra aí, Edu. Tá aqui, ó. Marcou 85 gols. Tá, tá no papel aqui, tá vendo? Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes. Café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229. Acesse cafémorais.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11:30, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Pezona é aqui, Brinco de Ouro, Guarani 0, Oeste 0. A rapaziada chegando aqui, Aldolis, tem que contratar mais um volante, o Guarani, em Carlos de Águas da Prata. Alô, Carlos, muito obrigado. O Alex do Cambuí, manda um abraço para o Gleger. O Ailton de Orlando, na Flórida, obrigado. De Jaguariúna, Jarinu, Gilberto Silvaíro Doratioto. E de Camboriú, o Kleber. Obrigado, rapaziada. Bandeirantes AM 1170 em todas as plataformas digitais. Também no YouTube, procure por Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai me ver narrando lá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Bola no campo de defesa, vem lá atrás o time do Guarani, empata o jogo, placar de 0-0 até aqui. Vem Didi, saiu jogando o lançamento no campo de ataque, vem pela meia, falta, o árbitro parou, marcou, Crispim no solo, caiu. É falta nele, falta para o Guarani bater. O Oeste não tem habilidade nenhuma, né? Quando o Guarani tenta descer, o jogador do Guarani acaba sofrendo falta. Batista, daqui a pouco a gente tá chegando no final do ano. Vamos avisar pro Kleber que a gente está propenso a passar férias lá em Camboriú, né? Ou não é, Batistão? Sim, aliás, belíssima Camboriú, linda, tem uma orla magnífica, extraordinária. É o verdadeiro paraíso. Bola parada, o time do Guarani vem para a bola se preparando para fazer a cobrança de falta na marca de 30, na marca de 13:30 do primeiro tempo. Luiz vai orientando a barreira de 3 homens. Toma posição o time do Guarani, vai atacando contra o gol do placar eletrônico. 3 são os candidatos. Vamos ver quem é que vem. Bidu, Giovani e também Valber. Toma posição para fazer a cobrança. Vai para a bola, Valber já desistiu. Giovani fica por ali, fica observando. Há uma demora incrível na batida de falta. Toma posição, vem para a bola, Bidu.
Partiu Valber, pé direito, foi ele quem bateu, disparou, tocou na barreira, reboteada, a bola sobra dentro do círculo central, pega a sobra, Giovani para dominar, ele faz um rodopio em cima da marcação, toca a bola atrás, recua na entrada da grande área, vem Rafael Pim, sai jogando com os pés, Valber dominando e batendo pela esquerda para Giovani, vai sair lá atrás, ele vem desfilando aqui para o campo de defesa, para fazer o passe mais centralizado, vem lá atrás do campo de defesa, chega David, recuou para Didi, abriu na lateral, Cristóvão domina para dentro pela meia, vem para David, usou o corpo para dominar, tentou o passe, errou, mas o árbitro parou, marcou falta para o Oeste no campo de defesa. Conheça a Brasil Trader e saiba como conquistar a sua independência financeira. O seu dinheiro pode render mais. Chame no zap 989795052 ou acesse brtrader.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Pezona aqui, Brinco de Ouro, Guarani 0, Oeste também 0, Edu Pinheiro. Olha, vamos lá, muita gente, não tô dando conta aqui, hein? Tá chegando mensagem pra Chuchu, seu Batista. Olha, o Giovani e a Crislane do Jardim São Domingos, tem de Pedreiro Gabriel, o Lincoln de Souzas, o Adriano do 2463. Olha que beleza, lá de longe ouvindo a gente. De Boa Vista, Roraima, Valdinei Ferreira, torcedor do Goiás. Obrigado. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Muito legal ter você conosco nesta segunda-feira. Bola no campo de defesa, o árbitro parou, marcou uma falta em cima do Bidu, está caído, camisa 20 do Guarani. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Wagninho disputa a bola pelo alto, ela subiu, caiu, David vem, o árbitro parou, marcou falta do David em Éder e Ciola. É falta lá atrás do campo de defesa pela direita. Vai sair jogando o time do Oeste no campo defensivo. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. 16:40 no primeiro tempo, falta cobrada. Se manda pela direita, Bruno Lopes. Dominou pela lateral da grande área, rolou no fundo, Matheus Rocha. No drible, mais um, pé canhoto, levantou, cruzou. Rafael Pim. Não sei se ele cruzou ou tentou chutar para o gol. A verdade é que saiu fraco. Rafael Pim pegou sem rebote, Marcos Luiz. Olha, a conclusão realmente foi essa que você disse, Batista. Pegou fraco na bola. Entretanto, ele tirou 2 jogadores da linha de marcação do Guarani e tentou por cobertura. Rafael Pim segurou e não deu rebote. 17 minutos, primeiro tempo. O time do Guarani vai sair jogando na entrada da grande área com David. Ele faz o passe curtinho, soltando para Crispim. Domina a bola no campo de defesa. Aliás, é o Persson, solta na lateral pela direita. Cristóvão por dentro. Guarani vai sair jogando lá atrás, Rafael Pim estoura, parte de perna direita, levanta na cabeça de Crispim, ele deu uma raspada, ela caiu na ponta direita, Todinho vai pra lá, dominou, arrumou pro pé canhoto, voltou pra Crispim, ele partiu, vem por dentro, levou pra fazer o passe, fez um passe recuado, dentro do círculo central, chegou Didi, quase se complicou, mas conseguiu dominar, solta o jogo, vem pra David por dentro, pela meia esquerda para Eduardo Persson, soltando por dentro, vem pra bola Giovani, abriu no fundo, partiu, Bidu, pé canhoto, bateu cruzado. Vai embora pra fora pela linha de fundo. A batida de perna canhota de Bidu, uma canhotaça. A bola acertou a rede, não chegou a tocar na rede. A bola foi embora pra fora pela linha de fundo. É tiro de meta, não, é escanteio. Tocou nela Luiz. A bola saiu, é escanteio para o Guarani bater. Ele deu tiro de meta, viu, Batista? Também não entendi essa do árbitro, porque o último toque foi do Luiz.
goleiro da equipe do Oeste, ele deu como tiro de meta, o Oeste já saiu. E vem embora o time do Oeste pela direita, Matheus Rocha domina, soltando pela meia direita, placar de 0-0. Vem pra bola, Éder Ciola pela direita, faz o passe por dentro, se manda pela direita, vem Matheus Rocha, cruzou, chega bem lá atrás, Didi pra afastar, tirando pra Todinho, tentou girar em cima da marcação, caiu, reclamou da falta, o árbitro não marcou. E vem Salomão, domina o time do Oeste, rolando por dentro pra Fabrício Oia, de perna direita, soltou na lateral lá pelo setor esquerdo, placar de 0-0. O Oia tenta levar, virou por dentro, veio pra bola, tentou passe na perna direita, Marlon, a bola em cima da marcação, chega Cristóvão para afastar o time do Guarani, tem a posse de bola, vem no campo de defesa com Giovani, pela direita no campo de retaguarda, Eduardo Peço levanta no campo de ataque para Todinho, vai pra cima de Matheus Dantas, comete a falta, o árbitro viu, marcou. É tempo de análise, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão, comecinho da partida e o desenho tático do jogo, diz aí, Tigrão. Já são 20 minutos, um jogo muito fraco tecnicamente, né? Nenhuma das duas equipes conseguiu até agora dar 3 toques consecutivos. É um perde e ganha danado, um festival de passes errados. E o Guarani joga com o Vagninho aberto pelo lado esquerdo, o Todinho aberto pelo lado direito e não tem ninguém centralizado no ataque, né? O Guarani não consegue criar uma jogada por dentro. E aí faz uma dobra pelo lado direito, lateral barra o atacante, aí é o Todinho, né, com o Cristóvão. Do outro lado é o Vagninho com o Bidu, mas ninguém fecha, ninguém centraliza. Quem está tentando jogar centralizado, e aí há uma inversão, ora o Giovani, aí quem lança é o Crispim. Ou o Giovani volta e lance, aí quem entra no funil é exatamente o Crispim. E vem embora o time do Guarani, Todinho dominou, entrou na área, rolou para trás, Persson para Giovani, pé direito, não pegou, deu rebote, a bola voltou, sobrou, Cristóvão dominou pela direita, perfurou a defesa, rolou na lateral da grande área para Todinho, balançou o corpo para sair da pegada, pé canhoto, cruzou na área, Giovani dominou, pé direito, bateu, defendeu Luiz. Batida de pé direito, Giovani dentro da grande área, bateu cruzado, mas o chute não saiu forte. Luiz pegou sem rebote, Marcos Luiz. É o tipo de lance que o Guarani não pode desperdiçar, né, Batista? Já fez assim no último jogo. Olha o Oeste descendo aí no contra-ataque. O Oeste no contra-golpe, vem embora pelo lado esquerdo no campo de ataque, placar de 0-0. Resposta, mas o jogo vai ser recuado lá atrás, seguindo e completando aí, Tigrão. Então essa falta da referência está atrapalhando um pouco o Guarani. Veja você que esse já foi o segundo chute do Giovani de dentro da área. Mas as duas ele chutou muito fraquinho, praticamente recuou para o goleiro. Então o Guarani se ressente disso, tenta tomar a iniciativa, me parece melhor tecnicamente do que o Oeste. O Oeste é um time fraquíssimo, desorganizado, e o Guarani com, olha, um tostãozinho de bola vai ganhar o jogo. Você vai mandando as suas mensagens, diga lá, olhe no YouTube, veja qual a cor da espuma do microfone que eu estou trabalhando hoje, hein? 971021493, mande uma mensagem, se o Edu Pinheiro ler a sua mensagem, é porque você acertou a cor da espuma. E o time do Guarani tenta sair em contragolpe, mas erra, vem lá atrás, Luiz domina com a barriga, sai jogando no campo de defesa com o Betinho, ele na perna direita para fazer o passe para Lídio. Lídio, outro volante, domina na cabeça do círculo central, faz o adiantamento da bola lá pela ponta direita, vem de cabeça para afastar, tira, Didi vai para fora, para lateral, é arremesso pela direita, vem para fazer a cobrança pela direita, vai tomando posição Éder Iciolo, lateral direito do time do Oeste, ele faz a cobrança, toca pela direita, Marlon não conseguiu dominar, a bola espirrada, vai para a ponta pela direita, Matheus Rocha tentou dominar, a bola escape, vai fora para a linha lateral, último toque do jogador bugrino, é arremesso para o Oeste, Éder Iciola, autorizado, lançou para Marlon, vai para o fundo, pé direito, cruzou na área, tira lá atrás, afasta de qualquer jeito, tira no campo de defesa de Dia, a bola volta, sobra com o time do Oeste pela esquerda, partiu Salomão, vai até o fim, cruzou na área, Fabrício Oia, adiantou a bola, perdeu, Persson chega tirando e afastando, mas joga para fora, para a linha lateral, é arremesso para o Oeste bater.
Rocha Autopeças, ofertas de aniversário, 28 anos, descontos especiais, pagamento em 6 vezes no cartão. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. A entrega é pelo delivery. Bidu cortou, mandou pra fora, a linha de fundo, escanteio pro Oeste bater, Marcos Luiz. Não quis saber de brincadeiras, o Bidu percebeu ali o perigo e não dava sequer para tabelar com o Valber. Meteu a bola pra fora, escanteio. Tem o Fabrício Oia perto da bola. Fabrício Oia vem pra bola para fazer a cobrança de escanteio lá pela ponta direita. 24 minutos passados. Matheus Rocha, quem cobrou, levantou na área, toca de cabeça. Fabrício Oia, pé canhoto, bateu pro gol, pega Rafael Pim. Cruzamento de escanteio, Matheus Rocha fez o levantamento, Matheus Dantas deu uma raspadinha de cabeça e a bola sobrou pro Oia. Ele deu um canudo pro gol. Rafael Pim pegou o Marquinhos. Fez boa defesa, né? Aquela defesa onde ele amortece na primeira, segunda ele faz com tranquilidade. Alguma vez na sua vida você já deu uma raspadinha assim de cabeça, Batista? Sempre. Gleger Zorzi, 25. E aí o começo do jogo. Quem está melhor do jogo? Placar de 0-0, Gleger. Batista, um jogo muito equilibrado, né? Um jogo muito equilibrado. As duas equipes tentando aí furar as malhas de marcação. O Guarani, na verdade, joga num 4-1-4-1, né? O David centralizado, a segunda linha de 4. O problema é que o Todinho está muito mal posicionado, né? Ele fica flutuando, sendo que ele tem que ficar ali na referência. Você vê o Wagninho tá aberto de um lado, o Crispim tá aberto lá pelo lado direito, tentando algumas jogadas. Precisa um pouco mais, tanto o Bidu quanto o Cristóvão, encostar um pouco mais para que essa dobra dê certo. E o Todinho se posicionar entre os dois zagueiros. Ele tá querendo flutuar e aí fica tirando o espaço do Giovani, que em alguns momentos vira um terceiro atacante, né? Fica tirando o espaço do próprio Wagninho também. Então o Wagninho tem que jogar um pouco, o Todinho tem que jogar um pouco mais centralizado. O Guarani teve algumas oportunidades ali com o Giovani, precisa sentar um pouquinho, né? Ter um pouco mais de calma na definição, que a qualquer momento pode abrir o placar. E também a primeira linha está sempre muito esperto, porque esse Bruno Lopes é muito bom jogador, Batista. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Lagarde 0-0, ninguém mexeu no marcador. Vem Éder Iciola para fazer passe para Matheus Rocha pela direita, falta do Bidu. O árbitro parou, marcou falta para o Oeste bater. E é uma falta perigosa, Batista. E o Bidu tá fazendo ali muita falta. Já foi chamado a atenção pelo Benhur, que está no banco de reservas. O Matheus Rocha tá chegando por ali, Batista. É isso aí, Benhur no banco de reservas. Não é fácil não, agora vai, hein? A bola parada, vem o time do Oeste para fazer a cobrança na marca de 26, quase 27 minutos passados do primeiro tempo, placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Ponto 10, peça a melhor pizza de Campinas no delivery. Ligue 3234-4390 e receba direto na sua casa, atendendo nas noites de terça a sábado. Ponto 10 Restaurante. Ligue 3234-4390 e peça no delivery. Falta cobrada, a bola veio para a área, saiu lá atrás Rafael Pim e pega firme. Atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 27 minutos e meio, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Pezona. Depois desse ataque vem Cristóvão, dominou, rolou na área. Crispim caiu, não conseguiu dominar. Chegou tirando e afastando lá atrás. Caetano tira, a bola voltou, sobrou. Bidu meteu o pé canhoto, ele está por dentro como meia. Bateu em cima da marcação. A bola vai para fora, para a linha lateral. Saiu em cobrança de arremesso. Vem para fazer a cobrança pela esquerda. Autorizado, Giovani tem pressa, cobra, solta para Didi. Dá um tapinho de perna direita, errou o passe. Recuperou, vacilou Didi. Partiu Bruno Lopes, vai para a bola. Recolheu na perna direita, pé direito, bateu cruzado. Passa na frente de Dantas. Passou isso aqui, ó.
da barriga do Dantas e eu sigo com o giro do placar. Estádio Brinco de Ouro em Campinas. Guarani 0, Oeste 0, Edu. Pessoal acertando aí a cor da sua espuma. Alô, Valdeci Vitor. Valdeci Vitor disse que o netinho dele, o Breno, tem 7 dias. Vai ser futuro zagueiro do Guarani. Normalmente é atacante, né? Meu neto vai ser atacante do Guarani. Ele não, vai ser zagueiro. É isso aí, Valdeci. Olha, o Ednei de Belo Horizonte, o Douglas de Valinhos, a família Rosa e Denadar. Diz que vai ser 3-1. Do Rio de Janeiro, o Matheus Oliveira mandando um abraço pra você, viu, Batista? O Vanderlei da Avenida Industrial, de Caruaru, Pernambuco. Alô, Francisco, famoso Chicão de Caruaru. De Hortolândia, o Rogério, mandando um abraço. Sabe pra quem? Sabe pra quem? Quem? Para o amendoim da Pirelli. Um abraço, gente. Bandeirantes AM 1170 e também em todas as plataformas digitais. Estamos no YouTube. Hoje eu quero 7 mil, hein? Vamos bater 7 mil, hein, Gil Kleber? 971021493, 971021493. Mande uma mensagem para o Edu Pinheiro dizendo qual a cor da espuma que eu estou usando na transmissão de hoje, a espuma do microfone. Se você acertar, o Edu Pinheiro vai ler a sua mensagem. Eduardo Persson domina dentro do círculo central. Abre o jogo lá na ponta direita para Cristóvão. Dominou, soltou para Crispim. Para Cristóvão, boa bola, entrou na área, limpou. E esqueceu, voltou, fez o passe de calcanhar. Veio para a bola, pé direito, bateu, vai embora. Eduardo Persson bateu da entrada da grande área, pé direito, bateu firme. A bola passou lambendo o poste, foi embora para fora pela linha de fundo. Foi embora por pouco, mas por muito pouco. Guarani não abre o placar do jogo com chutaço do Persson, Marquinhos. E o Cristóvão percebeu, Batista, que não daria tempo para ele fazer o giro e tentar o arremate. Percebeu que o Persson tinha condições, um toque de calcanhar, o Persson fuzilou. Pegou muito bem na bola, ela passou à direita com perigo, foi embora. O Luiz só olhou, tiro de meta para o Oeste. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 31, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Brinco de Ouro, Guarani 0, Oeste 0. Olha, é o seguinte, de Monte Alegre do Sul, o Leandro, toda a família te ouvindo aqui, ô Batistão, ó. A irmã Camila, a mamãe Marinês, o papai dele é Bugrino, José Newton, acertaram a cor da espuma. E olha, o amor está no ar. De Sorocaba, Vitor Medeiros, apaixonadíssimo pela noiva Milena. Vai ser papai em dezembro. E diga aí, seu Edu, que eu estou pedindo ela em casamento no ar da Bandeirantes. Aê! Sensacional! Mande um áudio pedindo a sua esposa, sua noiva em casamento. Manda um áudio. Nós vamos colocar o seu áudio no ar, hein? Mande o áudio. Pode mandar o áudio pelo próprio WhatsApp. 971021493. O amor está no ar. Vai virar momento de amor, hein? Caetano domina, vem lá atrás, tá rolando para Matheus Dantas, ele ultrapassa a linha da metade do campo, tenta um passe, erra o passe, mas a bola volta para ele, bateu na perna do Crispim, rola para Betinho, Betinho se manda, solta o jogo para Salomão, ele vai margeando o campo, perdeu a bola, recupera Giovani, soltando para Crispim, atrás para Cristóvão, chega, tirando, afasta a Oia, mandou para fora para a linha lateral, em cobrança de arremesso pela direita. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render mais com a Brasil Trader. Seja o seu próprio patrão e obtenha maior rentabilidade. Chame no zap 989795052. Acesse brtrader.com.br.
0-0 é tempo de análise. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, placar de 0-0. O jogo tá fraco, tá ruim, você já falou, mas quem está melhor, hein, Tigrão? Ah, não tem ninguém melhor não, viu, Batista? Olha lá. E vem lá pela ponta direita, Matheus Rocha levantou, bola cruzada na boca do gol, deu rebote, a bola voltou. Matheus Rocha domina, bate, recuado, soltando pela intermediária adversária, vem Éder Ciciola, outra vez para Matheus Rocha, pé direito, bateu cruzado, passa por toda a extensão da grande área e saiu lá do outro lado para a linha lateral, é lateral para o Guarani, diz aí, Tigrão. Nivelado por baixo, tecnicamente falando, o jogo, dois times que erram uma barbaridade, goleiro... Nem o Luiz e nem o Pim fizeram até agora nenhuma defesa importante. E se eu disse aqui sexta-feira que dos jogos que vi, aquele Náutico e Guarani, o Guarani e Náutico, que o mandante foi o Guarani, foi o melhor jogo da Série B que eu vi até agora, eu lamentavelmente tenho que dizer que esse daqui está entre os piores. Muito baixo o nível técnico, dois times parecem intranquilos, dois times afobados e errando muito a todo Wagninho momento. Perdeu a bola, vem o Oeste, Lídio soltou na frente, Bruno Lopes virou pela esquerda, vem lá atrás para afastar. Olha, não conseguiu pegar o rebote, tira lá atrás. Valber afasta a bola, voltou, sobrou pela esquerda, Salomão vem embora, batendo rasteiro pela meia para Betinho, por dentro para Lídio, com o lado interno do pé direito, soltou para Éder Iciola, veio para a bola, fez o passe na ponta direita para Marlon, ele prendeu, balançou o corpo, voltou pela meia, Matheus Rocha, lançou para Marlon, vai à linha de fundo, faz a proteção, Bidu, a bola saiu, seguindo o Tigrão. Para dizer que o jogo é uma grande decepção, é uma briga de foice no escuro e o Guarani precisa botar a bola no chão, tocar com um pouco mais de objetividade e errar menos passes, que envolve esse time fraquíssimo do Oeste. O Guarani não está jogando, mesmo vindo de derrotas, mas perdendo, estava jogando um futebol mais vistoso. Hoje também não se acerta e parece que se deixa influenciar pela pouca técnica do Oeste. É botar a bola no chão com um pouquinho mais de precisão, de forma vertical, e caprichar um pouco, raciocinar um pouco antes de fazer a jogada, que faz o gol ainda no primeiro tempo. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Vem Crispim pressionado, recuou para Rafael Pim, bate de perna direita o goleiro Bugrino, levanta no campo de ataque para Todinho. Não quis inventar, Caetano preferiu o toque de lado porque o Todinho vinha fungando no cangote dele. É arremesso lateral. Vem pela direita Cristóvão para fazer a reposição. 36 primeiro tempo, 0-0. Movimentação feita com David, voltou para Cristóvão, domina lá na lateral, volta no David, recolheu soltando para Todinho, tentou fazer o giro dentro da grande área, não conseguiu. Agora há pouco o Valber tentou sair jogando lá com o voleio lá atrás, ô Marquinhos, isso aí é um perigo, hein? O cara que não tem habilidade. Gosta de emoção. Olha e vem, perdeu o Guarani, Marlon dominou, olha o Oeste, entrada na área, pé direito, bateu Valber, travou na hora certa, Bidu completa. A bola voltou pela direita, vem Matheus Dantas, rasga e toca para fora, para a linha lateral. É arremesso pela esquerda. Se o cara não tem habilidade para dar aquele voleio, ele pode se arrebentar, pode se contundir, né, Marquinhos? É aquilo que a gente dizia, né, Batista? O cara gosta de emoção. Aliás, emoção é o que não está faltando no Guarani ultimamente, Batista. Persson domina, passa o pé direito em cima da bola, rolando dentro do círculo central para Giovani. Recebe lá atrás no campo de defesa, vem David, outra vez para Giovani lá dentro do grande círculo. A bola volta para David. Guarani toca a bola lá atrás sem objetividade. Bola pela direita, vem Valber para fazer o passe, rolou na lateral pela direita, se manda na lateral, vem na bola, recolhe, recebe Cristóvão, recua, volta tudo lá para o campo de defesa, vai começar de novo com Didi, na marca de 38 minutos, ele vem tocando a bola, pisa, arruma, fica, parece que sem opção para fazer o lançamento mais comprido, toca para Valber pela direita, por dentro para Crispim, toque errado para a lateral, a bola vai fora.
É arremesso no campo de defesa para o Oeste. Rocha Autopeças, promoção de aniversário de 28 anos. Tudo em 6 vezes no cartão, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Lojas em Campinas, Indaiatuba, Jundiaí e Araraquara. Bidu lá atrás, domina, recebe, recua, quase perdeu. Tem emoção na defesa do time do Guarani. Valber para David, ele dá um toque na bola para trás, lá pela direita, Cristóvão. Bate de perna direita, levanta dentro do círculo central para Giovani. Foi dominar, perdeu, olha o time do Oeste, Fabrício olha, dominou, pé direito, bateu! Palma, Rafael Pim! Batida de perna direita da intermediária. Uma bola que veio rodando, cheio de guizos, com muita curva. Grande defesa de Rafael Pim. Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio para o Rubrão bater. E que bela defesa, salvando a equipe do Guarani. O Matheus Rocha, número 7, é quem vai para a cobrança do escanteio. Escanteio lá pelo setor direito. É no gol dos portões de entrada do estádio Brinco de Ouro. 39 minutos, o time do Guarani integralmente recuado. Vem o Rubrão, autorizado, Matheus Rocha partiu, pé direito, levantou na área, desvio, bola viva, chega lá atrás para tirar, tira de qualquer jeito o Valber. A bola sobra com o time do Oeste, vem para dentro do círculo central, Betinho travou, a bola espirrou lá na ponta canhota, Todinho partiu, vai o Luiz, deixa a bola passar. Sabia que a bola tinha tocado por último no Todinho, preferiu o tiro de meta Oeste lá atrás. Até porque não daria para brigar com o Todinho, né, Batista? Se bem que esse aí tá meio fraco, não tá não, Batista? Fraquíssimo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 40 primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Brinco de Ouro, Guarani 0, Oeste 0. Olha, o Carlos Eduardo Gardim, ele é de Campinas, mas está em Bauru. Thiago Ferreira de Águas Belas, Pernambuco, que beleza, obrigado, viu, Thiago? O Jorge do Bosque, Vasques Jimenez com a gente também. Ademir de Marinhos diz que vai ser 3-0. Os demais nomes eu vou falar no intervalo. Muito obrigado. Muito obrigado. Continue mandando a sua mensagem 971021493. Éder Iciola cobrou arremesso lateral. Fabrício olha, se jogou tentando cavar uma falta. Saiu o Júnior Todinho, tentou uma finta pela esquerda, lançou na ponta, a bola vai para fora. O último toque foi do jogador do Oeste, portanto é arremesso lateral. Todinho tem pressa, cobrou, soltando o time do Guarani, vem pro jogo, partiu Bidu pela esquerda, saiu da marcação por dentro para Todinho, para Crispim, recebeu, lançou na ponta, partiu Bidu, pé canhoto, bateu cruzado, a bola desviada em Éder Iciola, vai fora. Pela linha de fundo, é escanteio pro Guarani bater. O Éder Ciola funcionou ali como zagueiro e fechou o ângulo da batida do jogador da equipe do Guarani. É escanteio, tem Giovani, tem Bidu, perto da bola. Vai pra bola o time do Guarani, 42 primeiro tempo. Vamos ver quem é que vem pra cobrança de escanteio. O Guarani vai povoando a área. Momento de expectativa, partiu Giovani, pé direito, levantou na área. Passa por todo mundo e vai pra fora pela linha de fundo. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Brasil Trader, faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse o site brtrader.com.br e vai pintar. Pinte
tinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Primeiro tempo, 43 minutos. Gleger Zorzi. E para você, quem esteve mais próximo do gol? Ou ninguém, hein, Gleger? Ah, Batista, ninguém, né? O jogo com poucas alternativas de ataque. O Oeste tenta aí algumas jogadas de contra-ataque em erros do Guarani. Lembra que eu disse no começo da partida sobre o aspecto emocional, né? O Guarani está muito nervoso. Na hora em que precisa de uma bola um pouco mais aguda, né? Para dar aquela pifada no atacante. Eles cometem o erro, né? Passe simples de 10 metros, o pessoal tá errando. Então tá realmente muito complicado. O Catalá ou o Benhur aí tem que chegar no vestiário e dar uma acalmada no pessoal, baixar e ter um pouco de organização. A gente percebe as linhas do Guarani muito espaçadas, muito longe. Por isso que dá aí algumas oportunidades e também espaço para esse fraco time do Oeste. O Oeste realmente é muito limitado e o Guarani não consegue jogar, porque quando o Oeste faz a recomposição, não consegue entrar por causa do erro de passe. O Guarani precisa organizar isso, o Catalá precisa posicionar melhor, porque o pessoal, esses jogadores ainda não assimilaram, né, a forma que ele quer jogar, que é no 4-1-4-1. E o Guarani parece que ainda não assimilou aí o pedido do Catalá. Então, organização é o que precisa o Guarani para o segundo tempo, Batistão. E vem o time do Guarani com Cristóvão, está dentro do círculo central, o lateral vem armando o time do Guarani, soltando para Persson, voltando para Didi, para Abdu, se manda pela meia esquerda, recua para Didi, Didi de perna direita vai armar, tentou o lançamento longo, errou, dá de graça no Betinho, Betinho tira e sai jogando, soltando para Fabrício Oia, ele gira em cima do próprio eixo, sai da marcação, 45, vai terminar já o primeiro tempo, 0-0, bola recuada para Caetano, Caetano pela esquerda para Oia por dentro, vem para Lídio, volta a bola para Caetano, ele troca a bola de lado da esquerda, vem para a direita na zaga central, saiu jogando com o Matheus Dantas, batendo de perna direita, levantou no campo de ataque para ninguém do Oeste, vem Pidu, pegou, dominou, partiu, vai para dentro do círculo central, recuou para Cristóvão, vem pela meia, por elevação, colocou a bola na área, subiu lá atrás, bateu Dantas, tira, afasta, a bola sobrou com o Crispinho, domina, recua para Cristóvão, trabalhou na perna direita, mata a opção de ataque, prefere o recuo, Valber vem no campo de defesa, troca de zagueiro, vem para Didi, Didi domina, volta a bola para Valber, ele trabalha para cima do círculo central para fazer o passe na lateral pela direita para Cristóvão, recolhe, recua, apita o árbitro, termina o primeiro tempo. Jogo feio, horroroso no estádio Brinco de Ouro, Guarani 0, Oeste 0, vem aí o intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Muito obrigado, amigo Batista, Ricardo Mendonça de Hortolândia, muito obrigado, Marcos Luiz. Sim, cadê o Rafael Costa? O Rafael Costa continua com a informação que está vetado. Vamos ouvir o Benhur, que é o treinador auxiliar, né? Antes a expectativa, né? O Fabrício Oia, jogador da equipe do Oeste, atleta que, aliás, é campineiro, né? O Fabrício Oia. Vamos ouvir o que fala o jogador do Oeste sobre este primeiro tempo 0-0 no estádio Brinco de Ouro. Atleta que passou, inclusive, pelo Corinthians, passou pelo São Bento. Vamos ouvi-lo. Primeiro tempo bom, criamos umas 3 finalizações, alguns perigos de gol. Alguns momentos eles tiveram um pouco mais a bola, mas continuar assim a gente não vai tomar o gol e se der certo a gente vai fazer depois. O Fabrício Oia, jogador do Oeste, passando pelo microfone da Rádio Bandeirantes. Enquanto a gente espera também um atleta do Guarani, Edu, vale a pena lembrar que o Guarani tem agora o Ricardo Catalá como treinador, em substituição ao técnico Carpini. Deixa eu ouvir o que fala Eduardo Persson, jogador do Bugre, acertou uma pancada, quase abriu o marcador a favor da equipe do Guarani e pode ser nos pés do Persson também as chances do Guarani vencer a partida no estádio Brinco de Ouro. Guarani que tem apenas uma vitória até agora na competição. E tem também o Rafael Costa se recuperando de contusão. Caprichar um pouco ali no último passe. E agora o que o professor tem ali para acertar, para voltar no segundo tempo e poder fazer os gols. Fazer os gols. Eduardo Persson
É isso aí, Edu. Intervalo inteligente da Bandeirantes, Edu. 0-0, a ficha técnica em nome de Brasitone 2048. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. E como joga o Guarani? Rafael Pim, Cristóvão, Valber, Didi, Bidu, David, Eduardo Persson, Lucas Crispim e Giovani, Vagninho e Júnior Todinho. No banco, Benhur, que é auxiliar do Ricardo Catalá, novo técnico do Guarani. No banco, pois não, Jefferson Paulino, Bruno Silva, Igor Henrique, Alemão, Pablo, Elias Carioca, Bruno Sávio, Alanzinho, que veio do Palmeiras, João Paulo e Arthur Rezende. Por enquanto, 0-0, intervalo no brinco. E agora eu vou ligar o caminhão aqui e dar uma passada, sabe aonde? Na Autopeças Rocha, que tem o digo mais bonito do que eu já vi no rádio. Deixa eu pegar aqui no tranco. Fazendo seus trabalhos em home office, a Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia, cabos, mouses, no-breaks, roteadores, diariamente em plantão das 8h30 às 17h30 pelos seguintes canais: e-mail brasitone@brasitone.com.br, WhatsApp 19 98194 4285, telefone 19 3202 0000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Agora eu vou empurrar meu caminhãozinho e dar uma passada. Agora sim, na Autopeças Rocha. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão, pra facilitar a sua vida. São 5 lojas na região. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Brasil Trader tem um time de especialistas altamente capacitados para orientação em investimentos. A empresa trabalha com inteligência artificial, seleciona os melhores investimentos do mercado, sempre com o objetivo de conseguir a maior rentabilidade. Seja o seu próprio patrão. Brasil Trader no Galeria Office Park em Campinas. Chame no WhatsApp 19 98979 5052 ou acesse atenção para o novo site brtrader.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. E você, já pensou em ter tudo o que precisa a um clique sem sair de casa? Pinte no site da Saci e aproveite a grande variedade de produtos e o melhor atendimento da região, sempre à sua disposição. Não perca tempo, acesse e aproveite sacitintas.com.br. Pinta na Saci. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento Café Morais, o café forte por natureza, desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza, desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. É bola! 0-0, intervalo, já sei quem tá secando. Esse tal de placar eletrônico, quando foi inaugurado, desde que ele foi inaugurado, vou falar pra você, tá secando mais do que Zeca Pimenteira, viu? Um abraço pro Paulo Elias, acertou a cor da espuma do Batista. É ele, Eduardo Persson, fez um belo gol contra o Náutico e hoje ele chutou no mesmo gol, na mesma distância, do mesmo lugar, em Batistão. Abre o jogo lá na ponta direita para Cristóvão, dominou, soltou para Crispim, para Cristóvão, boa bola, entrou na área, limpou e esqueceu, voltou, fez o passe de calcanhar, veio para a bola, pé direito, bateu, vai embora! Eduardo Persson bateu da entrada da grande área, pé direito, bateu firme, a bola passou lambendo o poste, foi embora para fora pela linha de fundo, foi embora por pouco, mas por muito pouco.
Guarani não abre o placar do jogo com chutaço no Persson, Marquinhos. E o Cristóvão percebeu, Batista, que não daria tempo para ele fazer o giro e tentar o arremate. Percebeu que o Persson tinha condições, um toque de calcanhar, o Persson fuzilou. Pegou muito bem na bola, ela passou à direita com perigo, foi embora. O Luiz só olhou, tiro de meta para o Oeste. Um cafezinho é bom demais, sempre agrada em qualquer lugar. Sozinho ou acompanhado, em todos os momentos, Café Moraes. Um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares, é bom demais, mas tem que ser Café Moraes. O café forte por natureza. Café Moraes. Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, rapidamente descarregando o WhatsApp, Aloísio e Lucilene de Lençóis Paulista, ouvindo no radinho, no AM, ó, de Lençóis Paulistas, que beleza, nada de internet, no radinho, moda antiga, muito obrigado aí, de Várzea Paulista, o José Antônio, o Claudemir do 1359, Ferraro da Avenida Industrial, o Mário Rubens da Vila União, o Paulo do Village, o Paulo da Chácara da Barra. Por que o Danilo Barcelos não veio pra Ponte? Danilo Barcelos sai hoje do Botafogo, acertou com o Fluminense, hein? Toninho de Sumaré, alô Ramos, Zé Luiz de Valinhos, o Lalau Barbeiro, ele é do Parque Portugal de Valinhos, Bugrinos da Vila Boa Vista, alô Perna, aquele abraço, João Vitor do Nova Europa e o Cristiano Camargo e sua filha Anne. Oi Gleger, comente, intervalo 0-0 Guarani Oeste. Olha, do primeiro tempo ruim, né, de ambos os times, primeiro tempo, há muito tempo que eu não vi um jogo tão ruim tecnicamente, né? Pouca produção de meio de campo, pouca oportunidade de gol. Teve ali aquele chute, né, que o Rafael Pim fez uma boa defesa. Teve esse chute do Persson, que nós acabamos de ouvir aí narrado por Carlos Batista também, mas é só, foi absolutamente só. As duas equipes, o Guarani com um pouco mais de posse de bola, 58% contra 42% do Oeste, mas aquela posse de bola, viu, Edu, enganadora, né? O Guarani fica ali tentando, tocando, mas não consegue andar. A gente sente uma falta de aproximação, precisa melhorar isso, né? Os jogadores do Guarani aparentemente sem confiança, muito erros de passe, mas muito, né? Teve um passe que o Crispim errou ali, que não dava 2 metros. Ele jogou a bola para a lateral. Então o Guarani precisa, primeiro, o aspecto emocional. Precisa colocar no lugar, Catalá bater um papo com os caras aí no intervalo, né? O Guarani tem tudo para ganhar o jogo. Se organizar, se tiver uma organização um pouco melhor. O Catalá implantou aí o quê? Um 4-1-4-1. Né? A gente vê o David ali no meio das duas linhas, tentando fazer ali a contenção dos zagueiros, proteção de miolo de zaga, né? Tentando em alguns momentos dar a saída de 3, que é importante. A gente viu um detalhe que é importante dizer também, Edu, é que nós vimos o Guarani hoje sem aquele negócio de ficar tocando bola ali atrás, chamando o time adversário, né? A gente percebe que é o time um pouco mais objetivo na tentativa, veja bem, na tentativa de saída de bola. Tem uma saída de 3 ali com o David, que às vezes entra, os dois zagueiros dão um pouco mais de amplitude, mas sem organização. Porque quando você tem a saída de 3, se não tiver a mobilidade, se não tiver a aproximação dos homens de meio de campo, você não consegue. Acontece o que está acontecendo. O Guarani acaba errando, perde a bola e aí toma o contra-ataque. Então, o Guarani precisa organizar essa saída de bola, precisa encostar um pouco mais as linhas, muito espaçadas, né? Muito longe uma das outras, e aí dá espaço para esse limitadíssimo time do Oeste, né? Aí todo time que tem espaço vai jogar. O Oeste criou aí algumas oportunidades, né? Por quê? Porque o Guarani deixou, primeiro que errou muito passe, né? Deu o contra-ataque pro Oeste. Segundo que deu muito espaço. Então tem que compactar um pouco mais as duas linhas. Quer ficar nesse mesmo esquema? Primeiro, compacta as duas linhas, posiciona o Todinho, que está muito mal posicionado. Ele está jogando ali na referência e o Giovani às vezes dá uma escapada para fazer um terceiro homem, porque o Vagninho também é mais agudo ali pelo lado esquerdo e consegue chegar e consegue fazer também ali um atacante pelo lado. Então, o Todinho precisa se centralizar um pouco mais, posicionar, ficar na referência, para que tenha essa oportunidade do Giovani sair para um lado e o Vagninho sair para o outro, e em momentos do jogo você ter 3 atacantes. Então isso daí é organização. Isso daí o treinador precisa posicionar.
Chegar lá no vestiário, o tabuleiro ou o data show, como ele quiser, como ele preferir fazer, e posicionar o time. Olha, estamos mal posicionados, as linhas estão muito dispersas, nós não estamos tendo aproximação, né? E tem que ter confiança, tem que jogar. O Guarani erra e peca nos passes justamente por falta de confiança. A gente vê que o passe, né, aquele passe mais agudo, aquele passe para definir uma jogada, é onde o Guarani está errando. O Eduardo Perso foi ali, olha, nós precisamos melhorar a última bola. Exatamente. É exatamente isso. A visão que o Perso teve foi a mesma que eu estou tendo aqui do lado de fora. O Guarani, todo momento que precisa desse passe, está errando. Então precisa, e isso é confiança. E isso, você precisa chegar, não, aqui ó, deixa pra mim que eu vou resolver e vou lá e dou o passe e mata o jogo. Então precisa organizar isso, Edu. E outro detalhe, quando a linha tá muito dispersa, você não consegue, você não tem esse passe. Então é por isso que eu tô dizendo, compactar mais as linhas e caprichar um pouco mais nesse passe. Ter essa confiança de fazer o passe e acreditar que essa bola vai entrar e vai colocar o atacante em condição de fazer o gol. Tá faltando pouco, viu, Edu, pro Guarani conquistar a segunda vitória. Mas precisa disso tudo que eu falei. A organização. Um time totalmente desorganizado nesse primeiro tempo. Ô, Tigrão, queremos ouvi-lo. Intervalo 0-0 Guarani Oeste. Jogo horrível, né? Jogo horrível, jogo sem emoção, jogo de baixíssimo nível técnico, 2 times dispersos. Para que o ouvinte da Bandeirantes, especialmente o nosso amigo torcedor do Guarani, entenda, quem mais tentou armar o time do Guarani foi o Persson, né, que é o segundo volante. Então o Crispim se mistura lá pelo lado direito, com o Todinho e com o Cristóvão. Do lado esquerdo se mistura o Bidu, o Giovani e também cai por ali o Vagninho. Então falta gente no meio de campo, né? O Guarani não tem a flecha hoje e não tem o arco. Não tem o lançador. Ninguém está encarnando a função da organização de meio campo. O único que chamou essa responsabilidade foi o Eduardo Persson. Para mim, o principal destaque do Guarani, ajudando na marcação, recompondo bem, fazendo tipicamente o papel do segundo volante, né? E com a bola tentando sair, tentando chegar. Os 2 laterais confusos. Enfim, o Guarani não conseguiu dar 3 toques certos na bola, no máximo 2. Um pro segundo, do segundo pro terceiro já devolve a posse de bola pro Oeste. E o Oeste é a mesmíssima coisa. Teve um chute com curva ali do Fabrício Oia, teve liberdade, é o mérito dele, é a bola parada ou arremate da média distância. O Pim estava bem posicionado, se jogou no tempo certo, né, na inclinação certa e botou a bola para escanteio. Jogo horroroso sob todos os aspectos. 2 times tensos, 2 times que se nivelam por baixo, 2 times dispersos, e eu acho que a responsabilidade maior, porque joga em casa e porque tem mais camisa e mais pretensões dentro do campeonato, essa responsabilidade é do Guarani. Teria que ter jogado um futebol melhor, e eu não vi o time vibrando, eu vi o time jogando uma partida por jogar, errando, não joga saindo tocando de trás, porque o Pim não tem essa característica e essa habilidade. Então o zagueiro está dando chutão, a bola vai e volta, e quando há o domínio, ninguém coordena. Ninguém pega a bola e fala, gente, vamos aproximar e tentar envolver. Cada um tentando resolver a sua maneira e cada um errando mais do que o outro. Fora o Persson, com um conceito regular, eu não consigo pensar bem no Guarani no primeiro tempo, e o 0-0 de 2 times totalmente despersonalizados mostra com absoluta correção e fidelidade aquilo que tivemos ou que não tivemos de futebol neste primeiro tempo no Brinco de Ouro. Vai rolar na segunda etapa, eu espero que eles maltratem menos a bola. Carlos Batista. Tudo pronto, vai começar o segundo tempo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A saída de bola pertence ao Oeste de Barueri, já que no primeiro tempo quem saiu jogando foi o Guarani. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes.
Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, 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 vai Bugre! Hoje sempre Guarani 0-0, ninguém mexeu no marcador. A informação, Marcos Luiz. Sai Éder Ciola, número 2 no Oeste, para a entrada de Bruno Alves. Bruno Alves com a 19. A alteração no Oeste e o Guarani mudou ou não? Não. Grande abraço, alô Toninho da Intercar, tá curtindo o som da Rádio Bandeirantes, muito obrigado, curtindo o som da Bandeirantes aí pelo aplicativo. Placar de 0-0, o Guarani sai jogando lá atrás do campo de defesa, não alterou, daqui a pouco vou aqui acionar os comentaristas para saber se há ou se havia necessidade de mexer no intervalo e o Catalá não mexeu. Ele está fazendo hoje a sua estreia como novo treinador do Guarani, mas não está no banco porque o nome não saiu no bid. Vem embora pela esquerda, domina Salomão tentando a passagem em cima da marcação. Guarani retoma, sai para o jogo, lançamento errado por dentro, mas deu certo com Todinho para Crispim. Persson ficou caído, a bola passou por ele, sobrou com Vagninho, dominou Vagninho que jogou pouco no primeiro tempo, levantou, cruzou na área, em cima do zagueiro, tirou, a bola voltou, Giovani bateu em cima do paredão, tirou, afasta a defesa, a bola sobra com Marlon, ele domina fazendo o lançamento espichado pela ponta direita para Bruno Alves, partiu em disparada, pé direito, cruzou na área, tira, Didi chegou, tirou, jogou para fora pela linha de fundo em escanteio para o Oeste bater. Foi cumprimentado pelo Valber porque literalmente salvou a pátria no cruzamento que veio da direita da equipe do Oeste. Escanteio para a equipe de Barueri. Na cobrança, Matheus Rocha. Matheus Rocha vem para a bola para fazer a cobrança de escanteio. 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui, ventando no brinco. Autorizado. Partiu Matheus Rocha, cruzou na área, bola desviada, vai embora para fora pela linha de fundo. Bruno Alves desviou uma bola perigosa dentro da área. A bola passou pela marcação, aliás, o Oeste ficou pedindo o escanteio, o árbitro marcou tiro de meta para o Guarani bater. Mas o último toque foi do jogador do Oeste. Agora, o jogador que cabeceou, Bruno Alves, ele entrou agora, hein, Batista? Já levou perigo ali no meio da zaga do Guarani, 0-0. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando um ótimo sabor e um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br. Júnior Todinho domina no campo de ataque, dá um toque recuado, a bola volta para o campo de defesa. Valber domina para fazer o passe, Cristóvão vem para a lateral, se apresenta, pega, domina, gira em cima da marcação, saiu dela, tocou na frente, erra o passe. Mais um árbitro paralisa e marca falta para o Guarani bater, Marcos Luiz. E agora o técnico, aliás o Benhur, né, Batista, que é o treinador ali, o auxiliar do Ricardo Catalá, deu uma bronca, mas uma bronca tremenda no Eduardo Persson, dizendo que o jogador tem que ficar mais atento. Deu a nítida impressão de que o Persson está meio desatento ali, Batista. E hoje não está indo ao ar o programa Conversa na Noite com Rodrigo Neves, Zezé de Lima e Henrique do Vale, por causa da realização deste jogo, mas segunda-feira que vem, dia 7, o programa volta normalmente a partir das 8 da noite. Conversa na Noite com Rodrigo Neves, Zezé de Lima e Henrique do Vale. Sai jogando no campo de defesa o time do Guarani. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Saiu para fazer o passe, Vagninho tocou na lateral, Bidu não conseguiu dominar. A bola escapou, saiu para a linha lateral, é cobrança de arremesso pela direita, favorável ao time do Oeste. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo.
Na arrancada do Guarani, vem Bidu, saiu da lateral, se enfiou, veio na diagonal, falta! O árbitro parou, marcou, falta perigosíssima para o Guarani bater. Matheus Dantas deu no Bidu, né, Batista? E tem que levar cartão, se não levar vai ficar barato, porque ele realmente pegou o lateral da equipe do Guarani, a falta é perigosa. Tem o Giovani perto da bola, o Valber também pega muito bem e o próprio Bidu. É a chance do Guarani na bola parada. É lance para cartão, Matheus Dantas deu uma tesoura no Bidu. O árbitro não deu cartão, apenas a falta. O time do Guarani vem para a batida na marca de 5, quase 6 do segundo tempo. Placar de 0-0. Momento de grande expectativa. O time do Guarani atrás do gol. Vem Crispim, vem Bidu. Vamos ver quem é que vai bater. Aliás, vem Giovani. Vem também Bidu. A falta é pela meia esquerda no campo de ataque. Vai para a bola para fazer a cobrança. Tomando posição é no gol dos portões monumentais do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Crispim e Bidu. Bidu e Crispim. Vamos ver quem é que vem. Partiu Crispim. Pé direito. Bateu. É gol! 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 Passa do segundo tempo, volta na entrada da área, Lucas Crispim, partiu, bateu de perna direita com maestria, magistral, uma linda falta, a bola saiu com uma luz intensa, fosforescente, contínua, seguindo o rastro de luz, uma bola que bateu no fundo do gol e fez chuar. Na forquilha, um golaço no Brinco, Crispim faz a rede balançar, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, Crispim fez o caminho de dificuldade que muitos na incerteza já tinham desistido. Crispim marca um gol e faz a torcida vibrar. Vibra! 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 Da pele até o osso! Crispim! 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 Lucas Crispim! Camisa 10! Do jogo no Brinco, hoje sempre Guarani, Guarani 1, Oeste 0 e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Dois jogadores do Guarani estavam ali prontos para a cobrança, o Bidu que sofreu a falta e o Lucas Crispim. Crispim conversou com o Bidu, sentiu confiança e falou, deixa para mim, e aí o Crispim com toda a segurança, chamou a responsabilidade, bateu com maestria, estufou a rede do Luiz. Um golaço de Crispim no jogo, abre o placar no Brinco e coloca o Guarani na frente. 1-0, Batista. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render mais com a Brasil Trader. Seja o seu próprio patrão, obtenha maior rentabilidade. Chame no zap 989-795052. Acesse brtrader.com.br. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, acha o gol. Aliás, um golaço na cobrança de falta, como é bonita, uma falta bem cobrada em Tigrão. Bateu muito bem o Crispim, aliás, quando saiu a falta ali, própria para pé direito, né? Que ela foi do lado esquerdo, aí você bate com o lado de dentro do pé direito, fazendo a curva, por cima da barreira. Um golaço. Me chamou a atenção que o Giovani pegou a bola e deu na mão do Crispim. Toma. Tá dando a impressão que ele vem treinando muito daquela posição. E o Giovani também bate dali. O Giovani é destro também.
Ele deu na mão do Crispim, passou a mão na cabeça do Crispim e disse: vai, essa é sua, bota lá dentro. E o Crispim bateu muito bem. Num jogo de muitas dificuldades, na bola parada o Guarani chega com méritos, porque a batida foi linda e tomara que o gol sirva para acordar o Guarani. Placar de 1-0, o time do Guarani está vencendo o jogo. Alteração, pois dá uma informação, Marcos Luiz. Batista, deixaram Fabrício Oia e Marlon para as entradas de Luan com a 18 e Mazinho com a número 20. Bom, perguntar aos comentaristas, o técnico catalão não mexeu no intervalo e você, Gleger, faria alteração? Agora já estamos com 10 minutos e o Guarani está vencendo por 1-0. Não, Batista, no intervalo não, mas aí lá para os 15, 20 minutos eu colocaria o Alanzinho. Gostaria de ver esse jogador aí atuando. É um jogador envolvente, é um jogador de velocidade. Pode dar uma melhora aí nessa transição do Guarani, que continua ruim. É um gol de bola parada e, como todos nós sabemos, 70% dos gols são de bola parada. Um golaço do Crispim, 1-0 Guarani. O Guarani me parece, Batista, que voltou um pouco organizado. Eu não teria feito também nenhuma alteração, mas já estaria preparando uma. Wagninho dominou, rolou para dentro da grande área. A bola não passou, ficou presa na marcação. Pois não, Gleger, completando. Já iria preparando a entrada do Alanzinho, que eu acho que é um jogador envolvente, é um jogador que pode dar um pouco mais de velocidade e mobilidade a esse ataque. E vem descendo o Betinho, o time do Oeste ataca, lançamento na lateral, pela esquerda, Luan tentou levar em cima da marcação, a bola vai para fora, para a linha lateral, é arremesso, o árbitro parou, marcou, saiu, a bola é arremesso, o Guarani vem para cobrar, e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, brinco de ouro, golaço do Crispim, cobrando falta, Guarani 1, Oeste 0. Olha, é o seguinte, há um ano que o Guarani não marcava gol de falta, um ano, e por curiosidade, o último foi exatamente contra o Oeste, arredondando, né, dia 7 de setembro de 2019 no Brinco. O Guarani perdeu esse jogo 3-2, quem fez gol de falta foi Arthur Rezende. Então, o último gol de falta até então, Arthur Rezende contra o próprio Oeste, no dia 7 de setembro. Olha, é o seguinte, obrigado ao Ivan de Sumaré, o Ivan Felipe do Jardim Garcia, o Ney de Mauá. Alô, Renê, taxista lá na Vila Nova, disse que adora Bandeirantes. Obrigado, Renê. E o Frias Batista, foi fisioterapeuta do Guarani, está em Salto ouvindo a Band. Obrigado, Frias! Bandeirantes! O Frias me aplicou. Grande Frias! Frias me aplicou muito Decadron quando tava ruim da garganta. O Frias é um cara espetacular. Um beijo pro Frias. Um cara que eu tenho um carinho enorme, fez parte da minha vida, do início da minha carreira. Trabalhamos juntos, inclusive, depois lá no Vitória da Bahia também. E olha, é um excelente fisioterapeuta. Mazinho, pé canhoto, levantou na área, Luan, ganhou a dividida, pé canhoto, bateu, desvia, vai embora! Pra fora pela linha de fundo, é escanteio pro Oeste bater. O último toque foi do jogador da equipe do Guarani e a reclamação, inclusive do Cristóvão, é que o atleta do Oeste teria tocado com a mão na bola. Escanteio a favor do Oeste, Matheus Rocha cobra. Matheus Rocha vem pra bola na marca de 13-14, agora partiu, pé direito, levantou na área, mergulha Júnior Todinho ajudando a defesa pra afastar, tira. Bola com o Bidu, domina, rente, arrisca, lateral, saiu lá, vem por dentro agora, articula com a perna esquerda para fazer o passe, lançando para Wagninho. Ele tentou saltar para puxar o rápido contra-golpe, falta. O árbitro parou, marcou, falta para o Guarani bater. E vai levar sair cartão. Né? Vai sair cartão, Batista, pro Betinho. Jogador. É pro Betinho, né? Tava na disputa de bola também com o Lídio, mas ele deu cartão pro Betinho, que segurou o contra-ataque do Guarani na falta em cima do Wagninho. Placar de 1-0, o time do Guarani está vencendo o jogo, a falta pela meia esquerda para o time do Oeste. Aí, Tigrão, você mexeria no intervalo, o Guarani vence 1-0. Teria tirado o Giovani, muito sumido do jogo, para ver como é que é o Alanzinho. E vem o time do Oeste para cobrança de falta pela esquerda, vem o time do Guarani para cobrança de falta pela esquerda, é no gol dos portões monumentais do estádio Brinco de Ouro. Rocha Autopeças
Peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Partiu Crispim, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás Crispim, subiu lá atrás, pega firme Luiz, saiu jogando mal o time do Oeste, partiu Crispim, roubou, dominou, tocou, soltou para Todinho, Todinho partiu, vai para lateral, fez o passe por dentro para Cristóvão, para Todinho, pé canhoto, levantou para Giovani, entrada na área, pé direito, bateu, defendeu Luiz. O chute não saiu forte, mas saiu colocado Giovani. Entrada na área, bateu cruzado. Luiz saiu lá atrás e pega firme, Marquinhos. Se você estivesse em campo ali, Batista, você tentaria tirar do goleiro ou enfiar o bico, hein, Batista? Eu chutaria de bico, metia uma bicuda nela e jogava lá dentro. A Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. É que futebol pra mim é simplificado. Não adianta, né? Você fica ali enxuriçando, tentando uma jogada mais técnica, mais habilidade, etc e tal. E bate sempre pra fora ou bate em cima do goleiro. Então, futebol para mim é simplicidade, mas às vezes é difícil fazer o simples. Salomão tenta sair jogando, vem David, tira, joga para fora, para a linha lateral, é cobrança de arremesso. Vem Salomão, cobrou, tocou lá na frente, a bola desviada, vai para fora pela linha de fundo, mas o último toque foi do Bruno Lopes, é tiro de meta para o Guarani. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 17 minutos passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Pezona é aqui. Estádio Brinco de Ouro, golaço do Crispim. Uma linda cobrança de falta, balançou a rede, Guarani 1, Oeste 0. Nos acompanhando pelo YouTube aqui de Cosmópolis, o Edmilson e a Rosa. Aqui tem um tal de Mandius Bike, é isso mesmo, Mandius Bike. Mas obrigado você da Mandius Bike. O Veiga Júnior de Ribeirão Preto, Joyce de Sumaré, Nilson de Souzas, o Deison de Campinas, João Norato de Águas Lindas, Goiás. Obrigado, viu, João Norato. Valdemir da Boa Vista, olha, de Manaus. Tem aqui o Carlos de Souza, manda um abraço pro Marcos Luiz. E do Amazonas também o Rodrigo, no final 22-16, muito obrigado. Bandeirantes AM 1170, a potência esportiva do Rádio Campineiro. Alteração. Vai fechar o Ricardo Catalá, hein? Sai Giovani 11 para a entrada do Bruno Silva, zagueiro meia dúzia. Bruno Silva está reaparecendo aí, Bruno Silva, Matheus Dantas fez uma proteção ali. O árbitro disse que não houve a falta. Se marca também, marcaria pênalti, hein, Marquinhos? Por isso o árbitro acabou fazendo que não aconteceu nada, viu, Batista? E sobre o Carlos de Souza, que mandou um abraço para nós aí de Manaus, tive a oportunidade de fazer um jogo com ele em Manaus. Grande Carlão, um abraço, obrigado pela audiência. Escanteio para o time do Oeste bater lá pela direita. E aí, o Gleiger, você achou que houve pênalti em cima do Vagninho? Batista, aparentemente o Matheus Dantas usa o braço ali, viu? Não sei não, lance duvidoso. Escanteio, partiu o Oeste, levantamento na área, desvio de cabeça, caiu dentro da grande área. Salomão, pé canhoto, bateu cruzado no David, vai embora. Pra fora pela linha de fundo em escanteio pro Oeste bater. O Guarani tá todo recuado, hein, Batista? O David funcionou agora como zagueiro, meteu a bola pra fora. É escanteio a favor da equipe do Oeste. O Mazinho tá chegando ali pra cobrança. Mazinho vem pra bola pra fazer a cobrança de escanteio. Intensa movimentação dentro da área. Partiu Mazinho. Levantou no segundo pau pra ninguém. Chega lá atrás o time do Guarani pra afastar. Apenas deixa Bidu a bola passar pra ganhar o arremesso lateral. E pra você, Tigrão, viu o pênalti naquele lance anterior lá dentro da área em cima do Vagninho? Não houve o pênalti, segundo o Tigrão. O Gleiger ficou na dúvida se houve ou não o pênalti. O lance foi com Matheus Dantas.
O seu almoço no Ponto 10, restaurante aberto todos os dias, o melhor self-service, grande variedade de carnes, massas, saladas, frescas, deliciosas sobremesas, sucos, chopes e cervejas geladíssimas. Rua Boa Ventura do Amaral 788, Ponto 10, restaurante. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 minutos passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Brinco de Ouro, golaço de Crispim, Guarani 1, Oeste 0. Olha, de Jaraguá, de Goiás, o José Santana, de Tupã, olha quem que tá aqui, Bação, o Ditinho. Alô, Ditinho, quer ser prefeito de Tupã. E pergunta pro Marcos Luiz, situação do atacante Bruno Paulo, não colocou o nome, mas é o final 9667. Dá um abraço aí pro nosso ouvinte, a diretoria do Guarani agora vai regularizar o jogador, talvez pro jogo contra o Operário sábado, esse jogo era às 11 da manhã, passou para as 7 da noite lá em Ponta Grossa, Edu. Bandeirantes. Olha, ainda bem que o Bruno Paulo não tá no banco, porque se entra o Bruno Paulo, esse jogo aqui seria o jogo com o maior número de metros quadrados de Brunos dentro do campo, hein? E vai entrar daqui a pouco o Sidmar com a número 13 no Oeste. Achei que era outro Bruno. Não, agora não, atenção, Sidmar. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21, quase 22, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Brinco de Ouro, golaço de Crispim, Guarani 1, Oeste de Barueri 0. Olha, quem perguntou foi o Saldini. Alô, amigo Saldini, muito obrigado, viu? Perguntou sobre o Bruno Paulo. O Adilson do 2230 tá bravo com o Giovani, rapaz. E sabe quem tá conosco? O tio Nelson. Alô, tio Nelson, obrigado. Bandeirantes AM 1170, a potência do Rádio Esportivo de Campinas, em todas as plataformas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E você pode me assistir lá pelo YouTube. Veja qual é a cor da espuma que eu estou usando aqui no microfone. E mande uma mensagem para 971021493. 971021493. Alteração. Vai! Sai Caetano, número 4 para a entrada do Sidmar. Sidmar com a número 13. Sidmar, camisa número 13, entrando no time do Oeste, que toca a bola neste momento no campo de defesa. Perde o jogo, placar de 1-0. Crispim marcou um golaço cobrando falta. Mazinho toca pelo alto de perna esquerda, metendo lá na lateral pela direita. Bruno Alves volta a bola para Mazinho, Matheus Rocha. Levantamento da direita para a esquerda, solta pelo setor esquerdo do campo de defesa, vem embora. Se manda Sidmar, faz o passe na frente para Luan pela esquerda, volta, recua, vem Betinho toca na lateral pela esquerda. Se manda Sidmar para fazer o passe por elevação dentro da grande área. Chega a marcação, a bola passa. Valber tentou tirar, a bola foi para fora pela linha de fundo. É escanteio para o Oeste bater. Não deu para o zagueiro do Guarani, né, Batista? O último toque foi dele, reclamação inclusive, mas escanteio a favor e o Mazinho tá chegando ali para bater. Mazinho vem para a bola para fazer a cobrança, camisa 20 às costas. O árbitro vai para lá, chama os jogadores, chama Matheus Dantas para uma conversa particular. E chama ali também, acho que é o Cristóvão, né, que está participando ali daquela conversa particular. Escanteio, o time do Oeste vem para a bola. Autorizado, partiu, Mazinho levantou na área. Subiu o Júnior Todinho ajudando a defesa, tira. Mandou para fora, pela linha de fundo, saiu em novo escanteio. Mazinho, partiu, pé canhoto, levantou na área, desvio de cabeça. Chega lá para tirar, tira Persson, a bola voltou. Na direita, Betinho, pé direito, bateu, vai embora.
Bateu firme, mas bateu muito longe do gol. A bola quase foi fora do estádio. É tiro de meta para o Guarani bater. Essa daí realmente pegou muito mal na bola e por sorte, né, Batista? Ela passou sem perigo. É tiro de meta, 1-0 Guarani. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 32417229. Acesse cafémorais.com.br. Time do Oeste vai perdendo mais uma. Perdeu para a Ponte, perdeu para o América e perdeu para o CRB. É a quarta derrota seguida. Todinho toca na bola para Cristóvão. Partiu em velocidade, vai para a lateral da grande área. Vai para o solo, reclamou da falta. O árbitro não deu. Mas agora eu achei que foi falta, hein, Batista? Porque literalmente deslocou lá. Deslocou o jogador da equipe do Guarani e o árbitro não deu. A falta é do Salomão. Conheça a Brasil Trader e saiba como conquistar a sua independência financeira. O seu dinheiro pode render muito mais. Chame no zap 989795052 ou acesse brtrader.com.br. Placar de 1-0, Crispim marcou um golaço cobrando falta. Mandou uma bola linda. Ela tocou na costura, na lateral da rede, balançou a rede, a bola gosta de rede. Placar de 1-0, o time do Guarani vai vencendo depois de uma série interminável de derrotas. Vem para a bola Cristóvão para fazer a cobrança lá atrás do campo de defesa. Mandou na cabeça de Salomão, ele chega tirando, o time do Oeste tem a posse de bola. Vem com Matheus Rocha, domina dentro do círculo central, caiu pela meia direita. Vai para a bola para fazer o passe, rolou. Bruno Alves, pé direito, cruzou na área. Bruno Lopes sentou, gira em cima da marcação. Luan chegou, dividiu, a bola voltou, sobrou com Betinho, dominou, rolou pela direita, veio para a bola, Lídio, pé direito, bateu, a bola desviada. Vai fora pela linha de fundo, é escanteio pro Oeste bater. O Lídio, embora seja médio volante, é um cara que arrisca de longa distância, né, Batista? Percebeu ali que o Rafael Pinha estava adiantado, tentou fuzilar, a bola saiu, escanteio, Mazinho cobra. Pressiona o Oeste, Mazinho, partiu, cobrou o escanteio, levantou na área, toque de cabeça. A bola vai embora para fora pela linha de fundo, saiu em tiro de meta, campo de defesa para o Guarani. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. rochaautopeças.com.br. É tempo de análise. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil, 1-0, placar de 1-0, 27 de Zé Tigrão. Ele colocou o Bruno Silva como um terceiro volante, né? Não entrou de zagueiro não, olha o Oeste. Vem pra bola Betinho, levou pra linha de fundo, pé canhoto, cruzou na área, chega lá atrás, tira, afasta a defesa do Guarani, arremesso lateral. Tem pressa, Bruno Alves, fez a cobrança, partiu, vem pela ponta, a bola carimbada do corpo de Bidu, vai pra fora, é novo arremesso lateral. Autorizado pela direita, vem pra bola pra fazer a cobrança, o time do Oeste. Partiu, Bruno Alves, vai pra linha de fundo, pé direito, bateu a bola cruzada, vai fora. Saiu pela linha de fundo, desviou. Acusou um desvio no Bidu, saiu, é escanteio pro Oeste bater. Bateu sim, Batista, bateu por último no jogador da equipe do Guarani, o Didi estava por ali e foi o último atleta a tocar na bola. É do outro lado, agora Mazinho de novo. Mazinho na marca de 28 minutos, o time do Oeste vai levando 4, 5, 6 jogadores para dentro da grande área. No rebote, é perigo. Autorizado, partiu, Mazinho, pé canhoto, levantou na área, toque de cabeça, é gol! 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 Gol do Oeste! Sidmar, cruzamento na cobrança de escanteio, Mazinho fez o levantamento e o calcanhar de Aquiles. O ponto nevrálgico do Guarani, Sidmar entrou, tocou de cabeça, mandou por cima. A bola entrou no ângulo e foi balançar a rede. Sidmar, camisa número 13, empata o jogo no brinco.
Guarani 1, Oeste 1 e o detalhe é seu, Marcos Luiz. A cobrança do escanteio do Mazinho, o Sidmar apareceu ali e na dividida com o Bruno Silva. Bruno Silva quando subiu com o Sidmar, me perdoe aqui, o Bruno Silva virou a bunda pro Sidmar, né? E aí o Sidmar acabou aproveitando, subiu mais, cabeceou, não deu pro goleiro da equipe do Guarani. Bruno Silva, pra mim, falhou no lance, empata o jogo 1-1. Ô Tigrão, cortei você no momento do ataque do time aí do Oeste, você falava exatamente do Bruno Silva. Então, você tá jogando contra um baita de um time ruim desse. Você também tá jogando mal. Aí faz um gol de falta por mérito do batedor, não merecia nem estar à frente, o 0-0 era o placar correto. Vai lá. Cobrança de falta, Bidu mandou na área, deu rebote, a bola voltou, dominou, ajeitou, Persson tentou levar em cima da marcação, deu rebote, voltou. Time do Guarani, o árbitro para, marca falta para o Oeste, seguindo o Tigrão. Aí você vai, tira o seu meia, tendo um meia no banco, e vem com o zagueiro cintura dura e puxa esse time ruim do Oeste para cima. O Guarani não passou mais do meio campo, só que não deu tempo de eu dizer isso, antes do Oeste empatar, que o Guarani deu asa à cobra. Não deu tempo de eu dizer por quê, porque eu tive que devolver o comando para você em função do massacre. O Oeste foi para cima desordenadamente, mas empurrou o Guarani para dentro da sua grande área. Pode ganhar o jogo? Pode. São dois times hoje jogando muito mal. Mas uma alteração trágica, sinistra, horrível, totalmente descabida e sem propósito. A chamada alteração levanta defunto. Foi isso que fez o treinador do Guarani. E vem Betinho, domina, bate de perna direita na entrada da área, vem pra bola, partiu o time do Guarani, Mazinho vai pra bola, Bruno Alves vai pro solo, o árbitro não marcou o pênalti, ele queria... Informação no ar. Daqui a pouco duas mudanças no Guarani. Alemão 14 e Bruno Sávio com a número 22, dois atacantes, Batista. Rocha Autopeças, ofertas de aniversário, 28 anos. Descontos especiais, pagamento em 6 vezes no cartão. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Agilize o seu orçamento, entrega pelo delivery. As alterações, Batista. Vai. Sai Júnior Todinho, 29 para a entrada do Alemão com a 14 e sai o Vagninho com a 21 para a entrada do Bruno Sávio com a número 22. As alterações no time do Guarani, Gleger Zorzin. Primeiro que ele errou, né? Na primeira alteração, colocando o Bruno Silva para tentar fechar. Pô, você fez um gol aos 6 minutos, aos 18 minutos do segundo tempo. Você coloca um zagueiro para vir jogar de volante e aí o Bruno Silva acaba falhando naquele mesmo lance que ele vem falhando desde lá do começo da Série B, que é a bola parada. Nessas duas aí trocou 6 por meia dúzia, né, Batista? A expectativa é de que o Alemão e o Bruno Sávio possa dar um pouco mais de mobilidade ao ataque. Mas quem que vai levar essa bola para os dois? O Guarani não tem um meia de articulação nesse momento. Vai lá, Batista. E vem o time do Guarani com Bidu, fez o passe para Eduardo Persson, rolou para Alemão na entrada da área, recolheu o pé direito, cruzou a bola desviada em cima da defesa, voltou. Bruno Silva tocou na frente, partiu Cristóvão, falta! Falta para o Guarani bater, falta perigosíssima, agora pela direita, falta para o Bugre, Marcos Luiz. Falta cometida pelo Bruno Lopes, o atacante do Oeste, para parar a jogada e o contra-ataque do Guarani. Falta em cima do lateral Cristóvão, tem ali o Crispim perto da bola, Eduardo Persson também, outra vez na bola parada, Batista. Falta para o time do Guarani bater na marca de 33, quase 34 minutos da etapa final, placar de 1-1. Guarani saiu na frente e cedeu o empate no segundo tempo. Os 2 gols da etapa complementar. Vai para a bola Bidu. Ele bate com a canhota. Fica ali posicionado também Crispim. Vamos ver quem é que vem. É pela direita. 4 homens, 5 na composição da barreira. É no gol dos portões de entrada no estádio Brinco de Ouro. Exatamente o gol onde Crispim marcou um golaço. 1-1 no placar, autorizado, vem pra bola 2 posicionados,
Bidu e Crispim, Crispim e Bidu, um bate com a esquerda, outro bate com a direita, são os dois candidatos para a cobrança de falta. O meu coração está pedindo gol. 5 homens na composição da barreira pela direita. Bom para quem bate de canhota, mas vamos ver, o Crispim está com moral, autorizado, partiu Bidu, pé canhoto, bateu mal, em cima da defesa. Reboteada, a bola sobrou com o Crispim, ele domina, soltando pela meia direita para Cristóvão, ingressou no campo de ataque, abriu na ponta para Bruno Sávio, ele leva no drible, partiu em cima da marcação, bateu cruzado nas pernas de Salomão. A bola foi para fora pela linha de fundo em escanteio para o Guarani bater. Ele fez um drible legal, né, Batista? Mas depois o Salomão tocou por último na bola, cede escanteio. É Bidu que vem para a cobrança. É, Bidu vem para a cobrança, escanteio. O time do Guarani vai povoando a área do oeste. Partiu Bidu, pé canhoto, levantou direto. Chega lá atrás Luiz, o árbitro parou, marcou falta nele. É falta para a equipe do Oeste. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Acesse sacitintas.com.br. 36 minutos passados do primeiro tempo. Se é um cara magrinho assim, tipo Edinho Campos, o vento leva, hein, Marquinhos? O que tá ventando no brinco uma barbaridade, hein? E também, se tem um repórter ali atrás do gol, né, com a franja não aparada, ficaria ruim também, né, Batista? Ia acabar desmanchando a franja. Ponto 10 Restaurante, peça a melhor pizza de Campinas pelo delivery. Ligue 3234-4390 e receba direto na sua casa, atendendo às noites de terça a sábado. Ponto 10 Restaurante, ligue 3234-4390 e peça no delivery. Ou retire diretamente no restaurante. Placar de 1-1, o Guarani venceu o jogo com o golaço do Crispim. Mas novamente gol, jogada aérea, um terror na defesa do Guarani. Mais um gol de bola parada e mais um gol pelo alto. Cabeçada do Sidmar, empatou o jogo para o time do Oeste. Na marca de 37 minutos, o tempo vai passando. Guarani precisa da vitória, tem o Operário pela frente na próxima rodada. Operário que faz uma grande participação na Série B, a Bezona. Vem Rafael Pim, ele bate de perna direita, levantando na direção de Alemão, lá atrás, por trás dele, o zagueiro afasta, a bola volta lá atrás, no campo de retaguarda, vem Valber, recuou para Rafael Pim, a marcação chegou, é obrigado o Pim a tocar essa bola para a linha lateral, é arremesso, ele reclama da bola recuada por Valber. Cobra arremesso lateral, o time do Oeste vem com o Betinho, domina, solta o jogo pelo setor esquerdo. Passe errado, o Guarani tira lá atrás, vem Alemão, conseguiu dominar, soltou a bola um pouco mais atrás para Eduardo Perso, ele comete a falta. Não tinha conseguido dominar e aí cometeu a falta em Lídio, é falta pela meia esquerda para o Oeste bater. E o árbitro tem um trejeito meio esquisito, né, Batista? Ele pega na mão do jogador. Ele gosta de resenha, o árbitro da partida também. Ele gosta de resenha e ele também tem todo um gestual, né? Ele gosta de ficar tocando no jogador para indicar o que é que ele marcou. Vem para a bola para fazer a cobrança pela esquerda, está autorizado. Partiu Bruno Alves, levantamento na área, vem lá atrás Rafael Pim, pega firme, vai sair jogando. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Bruno Sávio domina, solta o jogo para Bruno Silva, outra vez para Bruno Sávio, recolhe para Bruno Silva, rolou atrás, dominou, ajeitou, perso o pé direito, bateu, vai embora! Desviado, chute de Persson, a bola subiu, saiu, escanteio para o Guarani bater. O movimento foi correto, né, Batista? Porque ele deixou a bola viajar pela perna esquerda para bater na direita. Houve o desvio, ganha escanteio, Bidu vai para a cobrança.
Bidu vai para a cobrança de escanteio na marca de 39 minutos. É bola parada. Partiu pé canhoto, levantou bola fechada em cima da marcação. A bola volta. Reboteada sobrando com o time do Guarani. Bidu partiu na ponta, não conseguiu dominar, perdeu. Armou um contragolpe. Falta e vai sair cartão. É o David, hein? Ficou amarelado agora o David no campeonato. Tomou cartão contra a Chape. Mas não foi o David. Foi o Crispim. O Crispim? É, o David vinha atrás. Mas eu acho que ele deu pro David, viu, Batista? Os dois. O David. Os dois bateram. Mas quem pega primeiro é o David, né, mas Tigrão? ele deu pro David o cartão, né? É que o Os joelho dois bateram. O joelho do sanduíche, David, né? Falta de tranquilidade. Era só ir um na bola, né? Falta dupla, ele escolheu um e deu pro David, que foi o que pegou primeiro. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render mais com a Brasil Trader. Seja o seu próprio patrão e obtenha maior rentabilidade. Chame no zap 989795052. Acesse brtrader.com.br. O quarto árbitro chamou ali o árbitro da partida. E ali vai chamar inclusive o Cristóvão, né? Que é o capitão da equipe do Guarani lá. E dá pro Crispim também o cartão, Batista. Dá uma olhada, ele deu o cartão pro Crispim. Resta saber se ele anulou o cartão do David, né? Anulou. Então, zerou. Ele chamou o capitão, né? Explicou o que aconteceu, que foi exatamente aquilo que eu disse, né? Que a falta tinha sido feita pelo Crispim. Então, o cartão anulado, o cartão do David. O David não toma cartão e o Crispim está amarelado. Camisa 10 do Guarani, portanto, toma cartão amarelo. Placar de 1-1, o jogo está empatado. O time do Guarani corre atrás da vitória, mas com imensa dificuldade. Hoje, de novo, tomou um gol de bola aérea. Rocha Autopeças, promoção de aniversário de 28 anos. Tudo em 6 vezes no cartão, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. Lojas em Campinas, Indaiatuba, Jundiaí e Araraquara. Domina Bidu, vem pela meia esquerda, recebe para fazer o passe, soltando para Bruno Sávio por dentro, para Persson, para Bruno Sávio, dominou, saiu, gesticulando, partiu, rolou, pé direito, bateu, salta lá atrás, Luiz. Grande jogada do Bruno Sávio, ele veio lagarteando em cima da defesa do Oeste, confundido todo mundo, mas na hora de chutar, o chute saiu fraco, hein, Marquinhos? Mais fraco do que um coice de grilo, né, Batista? Mais fraco do que café de pensão. Mais fraco do que coice de porco. Alteração na equipe do Guarani, tá saindo Eduardo Persson. Mudança, portanto, aí do técnico Catalá para a entrada do João Paulo com a 37. João Paulo, 37, em lugar do Persson. E aí, Gleiger, Zorzinha, trouxe João Paulo. Eu teria colocado o Alanzinho, Batista. Acho que é um jogador mais envolvente, jogador que pode levar essa bola com qualidade e com velocidade. O Guarani precisa de uma jogada, de um jogador assim, olha, o Bruno Sávio entrou agora há pouco, fez muito mais do que o Todinho, que jogou praticamente a partida toda. Por quê? Porque é um jogador de velocidade, jogador que parte num contra um. É disso que o Guarani está precisando. Na parte individual, se sobressair sobre os jogadores do Oeste. Senão não vai conseguir, o jogo vai terminar empatado. Bruno Sávio dominou, partiu pela esquerda, tentou sair da marcação, não conseguiu mais na dividida. A bola sobra com Bruno Sávio. Para Bidu, ele domina pela ponta canhota, recua para Bruno Silva. Recebe na perna direita para fazer o passe invertido para Cristóvão. Dominou, pé canhoto, cruzou na área, afasta Matheus Dantas, tira dali. Tentou armar o contragolpe, é rápido, vem de cabeça lá atrás para tirar, afasta Valber. Pois não, Gleiger, concluindo o seu raciocínio. Então, Batista, é só para ter um pouco mais de velocidade. O Guarani precisa de velocidade para que no 1 contra 1 consiga se desvencilhar da marcação e dessa malha que fez o Oeste agora, né? O Oeste agora vai tentar garantir o empate, né? 1-1 tá ótimo pro Oeste. E o Guarani precisa de um jogador um pouco mais envolvente, um jogador que leve essa bola com qualidade. E na minha opinião, seria o Alanzinho e não o João Paulo. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados
com a mais alta tecnologia, proporcionando um ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br. Betinho domina, faz a aproximação, soltou para Luan, tentou girar, não conseguiu, tirou, afasta o time do Guarani. Vem João Paulo para fazer o passe esticado para Alemão, dominou pela meia esquerda, sai da marcação, vem por dentro, recolheu, dominou, rolou atrás pela direita, vem Crispim, partiu para fazer o passe na perna direita, desistiu de passar, preferiu rolar por dentro, vem para Bruno Silva, voltou para Crispim, ele domina, leva na perna direita, entregando para David, volta para Crispim, do campo avançado pela meia direita, vai para cima do inimigo, abriu na ponta pela direita para Cristóvão, por dentro para Bruno Silva, volta pela direita, Crispim domina, recebe na perna direita, faz o passe para Valber dentro do círculo central, time do Guarani faz ocupação militar do campo de ataque, vem Alemão para Bruno Silva, dominou, tocou para Crispim, erra o passe, vem Cristóvão, conseguiu recuperar, soltou na frente pela meia direita, acimando o time do Guarani, vem para o jogo, João Paulo, abriu na ponta pela direita, falta, Salomão na carrinhada selvagem no Cristóvão, o árbitro deu arremesso lateral, 45, autorizado, vem Cristóvão, vai usar a força do braço, autorizado, vem para a bola, Cristóvão tocou curtinho, para Bruno Silva, voltou para Cristóvão, passou pela marcação, a bola saiu. O auxiliar marcou a saída para a lateral, é arremesso para o Oeste no campo de defesa. E acertou, né, Batista? Porque o Cristóvão queria falta, mas a bola saiu, é para o Oeste, finalzinho do jogo, 1-1. O juiz também tá com brincadeira, né? Pô, um jogo com 8 alterações, o cara dá 3 minutos de acréscimo, também tá brincando com coisa séria, né? Vamos falar a verdade aí. Vamos colocar as coisas sem patriotada nenhuma, mas tá louco, pô. Tá louco. O jogo mínimo para 5 minutos. E vem Mazinho, domina, solta o jogo atrás, Lídio, toca no recuo, vem Bruno Alves, levanta para ninguém, joga torto e para fora, para a linha lateral. É arremesso pela esquerda, o time do Oeste vem de 3 derrotas consecutivas na competição. Perdeu para o América Mineiro, Ponte Preta e CRB. E hoje vai beliscando o empate nessa partida contra a equipe do Guarani, mas ainda tem um tempinho. Guarani pode tentar fazer o gol. Vem Bidu, domina, recebe. Ele bate, tenta fazer o passe, a bola desviada, vai para a linha lateral. É arremesso, Bidu vem para fazer a cobrança ainda no campo de defesa. Tem pressa o time do Guarani, vamos até 48. O relógio marca 47, tem 1 minutinho de jogo. Lançamento na frente, se fecha neste momento o time do Oeste. A bola volta pela direita. Cristóvão tentou fazer o lançamento aberto na ponta direita. A bola foi desviada. É arremesso lateral. Vem Crispim. Toma posição pela direita para fazer a cobrança. São 30 segundos finais. É tempo suficiente para fazer o jogo, mas tem que ter pressa. Cristóvão para fazer a cobrança de arremesso lateral para Alemão. Voltou. Cristóvão dominou e recuou. Vem pela direita, vai acabar o jogo. Valber domina, jogou para dentro do círculo central. Didi abriu pela esquerda. Bidu, pé canhoto, levantou na área. Subiu, o zagueiro afasta, tira. Rubrão tira, como pode. Vem Cristóvão, domina, soltando para David pela direita, dali para Crispim. Abriu na ponta direita, vem. Partiu João Paulo, se estica, tenta passar em cima da marcação, tira, afasta Salomão, apita o árbitro. Termina o jogo. O Guarani não consegue vencer. Guarani 1 com golaço de falta de Crispim. Sidmar de cabeça empatou para o Oeste. Final no Brinco, Guarani 1, Oeste também 1. E vem aí o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. 1-1, pois não, Marcos Luiz? Os jogadores do Guarani estão deixando o gramado, Edu. Claro que não estão contentes, né? Deixa eu ouvir aqui o Lucas Crispim
para ver o que fala do jogo. Ele que fez o gol da equipe do Guarani nesse empate em casa, depois de uma sequência ruim que o Guarani teve de derrotas na competição. Muito feliz pelo gol, um gol que eu venho buscando há muito tempo, fruto de muito treinamento, né, no passado. E graças a Deus eu pude fazer esse gol, mas muito triste pelo resultado. Mais uma vez, pecamos na bola parada, coisa que a gente vem trabalhando muito, cara, dia a dia. Já com o Carpini, já vinha trabalhando muito, com o Catalá também trabalhamos muito ontem. E infelizmente não conseguimos evitar mais uma vez esse gol. Agora é ter pés no chão, porque tem muita coisa pela frente, não pode abaixar a cabeça agora. Não baixar a cabeça, é o que disse Lucas Crispim. Edu. Muito bem, então foi 1-1, gente. O Crispim marcou um gol de falta aos 6 minutos do segundo tempo e depois o Sidmar acabou empatando a 29 após cobrança de escanteio. Outra bola aérea na disputa, o Bruno Silva. Tigrão, queremos ouvi-lo. O que você achou desse Guarani 1, Oeste também 1? Não há nada que esteja ruim que não possa piorar, não é, Edu? O Guarani jogou muito menos hoje do que jogou, por exemplo, contra o Paraná, apesar da derrota. E principalmente do que jogou contra o Náutico, apesar da derrota. Uma atuação sem nenhum brilho, um time que parece que se desestabilizou completamente, totalmente, a parte emocional, todo mundo querendo resolver com intensa ansiedade, errando passes curtos e não tendo nenhum sentido de objetividade, de penetração, enfim, de evolução positiva com a bola nos pés. Pegou um adversário que, para mim, olha, é pior do que o Sampaio Corrêa. É que o Sampaio Corrêa está todo quebrado, todo arrebentado, com 19 jogadores lá na quarentena que testaram positivo para a Covid-19. Mas esse time do Oeste, apesar de ter alguns nomes conhecidos, o Mazinho, por exemplo, que é bom jogador, entrou aí no segundo tempo, mas tá roliço, né? Sem mobilidade nenhuma. Na bola parada, acertou um com o pé trocado. Ele tinha batido 3 do lado esquerdo com o pé esquerdo, ela saiu aberta, não aconteceu nada. Aí bateu um de pé trocado, ele do lado direito, com a canhota, saiu o gol, né? Então, são alguns jogadores até interessantes. O Fabrício Oia, eu esperava muito mais. Mobilidade péssima, né? Péssima, longe do jogo. Sem conseguir no corpo a corpo ganhar uma bola, sem conseguir evoluir com uma jogada. O Éder Ciola, que foi substituído no intervalo, o pior jogador em campo. Esse Éder Ciola foi o que fez um gol contra de canela no Canidé a favor da Ponte na semana passada. O treinador também já não aguenta mais o cara. Então um time realmente cheio de problemas. O Luan, que entrou aí, que teve uma fase até razoável no Palmeiras, mas também me parece um pouco acima do peso e não conseguindo chegar nas jogadas. Então, um time sofrível. E aí o Guarani, que não vinha bem, que não fazia uma boa partida, que nivelava tecnicamente o jogo, né, por baixo, contra um adversário muito pouco gabaritado, teve a felicidade, a 6 minutos, numa falta existente, numa boa evolução do Bidu, saindo da beirada e vindo por dentro, tomou a falta quase que no bico da área, lado esquerdo, a caráter para quem bate com o pé direito, com curva, com o lado de dentro do pé direito por cima da barreira, e aí foi lá o Lucas Crispim bateu e fez o gol. Então tudo que o Guarani precisava era sair à frente para quebrar aquela tensão, para quebrar aquele nervosismo, para quebrar aquela baixa estima, para quebrar aquela falta de confiança do time. E aí o que nós imaginamos? Agora o Oeste sai e o Guarani trabalha bem essa bola, se organiza, bloqueia, baixa um pouquinho a linha, mas vai pegar no contra-ataque e vai matar o jogo. Aí a 17 minutos e meio entra em cena a comissão técnica, e aí eu não sei se foi o Benhur sozinho, provavelmente não. Essa orientação, esta determinação veio lá de fora do Catalá, que é o treinador. Pô, me bota um zagueiro que saiu do time por deficiência técnica para jogar como uma espécie de terceiro volante e tira o Giovani, que não estava bem, até eu pedi a saída dele.
Mas não para botar Bruno Silva. Agora, se é 45, 46 do segundo tempo, o juiz pede mais 5, 6, pô, bota um zagueiro ali para trancar de vez, são poucos minutos. Agora com 17,5, você vem com um zagueiro jogando contra um time como o Oeste. Qual o recado que ele mandou? Não quero ser azedo aqui, eu não quero ser ácido. Até porque eu disse antes da partida que confiava convictamente numa vitória do Guarani, desde que o time jogasse o que jogou, por exemplo, contra o Náutico, e não perdendo tantos gols e não cometendo algumas falhas idiotas, infantis, na sua zaga. Mas jogou bem, pô. Fez uma das melhores partidas do campeonato, apesar da derrota. O que a gente dizia? Jogando aquilo, vai ganhar e vai ganhar fácil do Oeste. Mas não jogou bem. A bola não chegou no ataque, os dois homens com a responsabilidade de arrastar essa bola para lá, o Crispim e o Giovani, não funcionaram, muito divorciados à frente, o Vagninho pelo lado esquerdo e o Júnior Todinho pelo lado direito, ou seja, uma confusão, e aí o treinador com meia no banco, se está bem ou se não está, aí é uma outra história. Então vem pelo menos com o Arthur Rezende, que é um cara que é meia, e que foi adaptado para jogar um pouco mais atrás, inteligentemente pelo Carpini, para dar mais qualidade na saída da bola. Então, pelo menos vem com o Arthur Rezende, se é que não está pronto para estrear ainda o Alanzinho, que estava no banco. Não, ele meteu o zagueiro. Qual o recado que ele mandou para o Oeste e para o seu treinador, para toda a limitação do Oeste? Moçada, tá vendo aquele cara ali, número 6? É Beck, ó. Entrou no lugar do meia ofensivo que eles tinham. O cara que mais chutou em gol, mesmo sem ter acertado, mesmo tendo chutado 3 bolas fracas, fáceis para o Luiz. Mas esse era o cara de meio campo do Guarani que chegava, que arrastava a bola, que tentava, que pelo menos tinha essa função, que entrou com essa determinação tática. Aí ele bota um zagueiro, esse baita desse time ruim do Oeste, um olhou para o outro e disse o seguinte: estão com medo da gente, vão para cima. Somos franco-atiradores, estamos na casa deles, já estamos perdendo o jogo, estão com medo da gente, vamos para dentro. Foi lá, o Oeste empatou o jogo, resultado péssimo dos péssimos, horroroso, 1 ponto em casa contra um dos piores times do campeonato, 21 pontos disputados, 4 pontos conquistados, ainda abaixo da linha de 20% de aproveitamento, já na 7ª rodada do campeonato da Bezona dentro de 2020. Uma apresentação hoje preocupante. Para o torcedor do Guarani, que viu o jogo contra o Náutico, que tomou um gol no finalzinho por uma falha clamorosa do Rafael Pim, ficou a esperança de que perdeu, mas está jogando bem. Uma hora a bola começa a entrar do outro lado e não entrar do nosso lado. Agora hoje não. Hoje preocupante, um time sem brilho, um time sem inspiração, um time sem organização, divorciado nas suas linhas básicas, defesa, meio campo, ataque, sem um jogador de referência, com 2 atacantes, um canhoto jogando pela direita, apagadíssimo, esse é o Todinho, um destro jogando pela esquerda, se matando e não conseguindo evoluir porque a bola não chegava nele. Esse é o Vagninho. Um festival de erros e o treinador, vamos lá, ele não conhece a fundo o elenco ainda, é apenas e tão somente a primeira partida. Ele chegou hoje sem estresse, sem exageros, sem falta de responsabilidade, sem cometer leviandades, mas hoje ele deu um prefixo aí que me deixou arrepiado com essa alteração que ele acabou processando. Aliás, a primeira que ele fez, tirando um homem de chegada de meio campo que não estava bem, com outras opções da mesma função no banco para substituí-lo, e vem com o Bruno Silva. E como desgraça pouca é bobagem, quem é que sobe com o Sidmar? Que é o Becão, que entrou no lugar do Caetano, que saiu contundido com um problema no posterior da coxa direita. O Sidmar é que vai subir. Quem é que tá nele? Desgraça pouco, é bobagem. O Bruno Silva! E aí o Oeste empata,
leva um prêmio lá para Barueri e o Guarani deixa a sua torcida extremamente preocupada e apreensiva com a sequência do campeonato. Eduardo. Olha, foi 1-1, Guarani vencia, gol de Lucas Crispim cobrando falta a 6 minutos do segundo tempo, às 29, Sidmar empatou em Gleger. Olha, Edu, para ser bem objetivo, né, não dá, eu até dizia que a mudança de treinador não era bom nesse momento, eu dizia isso, porque nós vimos aí um time do Guarani totalmente desorganizado